aí, gente, sejam muito bem-vindos ao Vibe Boa Podcast. Que bom ter você aqui. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Você já deve conhecer, mas a gente vai conhecer mais a fundo hoje. Ela, Isabela Matti. Olá, muito obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui. Eu que tô muito feliz de que você tá aqui. Já fiquei lá na sua DM já há 1 mês, 2, já te chamando pra cá. Complicada a agenda de uma empreendedora, uma mãe, uma artista, uma multifunções, não é? Eu te conheço, assim, não pessoalmente, né? Mas da vida, desde quando você abriu sua loja. Pois é, sim. Já comprei na Isabela Desde Matti 11 Store. anos atrás? Sim, era Desde isso quando mesmo. a gente era cotoca? Cotoquinha, você tem quantos anos? Eu, 24. Eu também. Sim, exatamente. A gente ia lá aos 13, tava lá assim... Eu adorava, tá? E eu Jovens. amo até hoje. E eu te acompanhei. E é muito estranho ter você aqui na minha frente, porque parece que eu já te conheço há 800 anos, acompanho. Eu acho que eu tomo café da manhã com você, entendeu? Ter sua família e tal, não sei o quê. Eu já faço parte. E aí, eu queria saber de você, realmente, quando é que você começou esse seu lado de empreendedora? Porque foi uma coisa muito natural, né, de você, de começar uma marca, você sempre gostou de moda e começou a fazer. Como é que começou isso? Primeiro eu queria agradecer a Lívia, vocês. Maravilhoso estar aqui. Gente, eu já cheguei. Era 17 câmeras, uma para cada conteúdo, para cada lugar. Eu já falei, eu gostei disso. É uma equipe, cada pessoa designada a uma função, uma rede social, um tipo de conteúdo, empreendedoríssima. Amei. Eu gosto de falar que empreendedorismo, para mim, ele está muito ligado a uma atitude, um pensamento, uma cabeça, do que necessariamente só ter um negócio. Tem muita gente que é dono de negócio que eu não vejo como um empreendedor, sabe assim? É um dono de um negócio, você é o dono. Mas não necessariamente você tem essa atitude, essa cabeça, essa mentalidade, essa olhar a oportunidade em cada problema ou em cada desafio e querer inovar e fazer algo novo. E eu falo isso porque quando sempre me perguntam sobre empreendedorismo, quando começou, cara, eu acho que desde que eu era pequena eu tinha esse espírito, esse tipo de cabeça. Mas eu não tinha negócio nenhum. Né? Quando eu era mais nova, eu também, tava na escola, eu tava, sei lá, tava catando pedra ali na terra, não sei o que eu tava fazendo. E aí... Mas eu queria, assim, eu gostava de vender coisas. Eu gostava de ganhar dinheiro pra nada. Eu perdia o dinheiro, não tinha nem cofrinho, tipo assim. Mas eu queria saber que eu conseguia fazer algo, que eu conseguia criar algo e que eu conseguia vender, seja uma ideia ou qualquer coisa. Eu vendia, por exemplo, minha mãe amava cosquinha nas costas, sabe, carinho? Eu falava, meia hora, R$10. Ai, Vendia. gente. Totalmente explorada. R$10, meia hora, é uma massagem ridícula, né? Não soube precificar direito, Não mas tá soube tudo bem. precificar, cara. Sabe? Vacilei. Mas eu comprava, sei lá, balinha, guardava. Era só pelo prazer de vender, sabe assim? Então, desde pequena, eu acho que eu tive um pouco dessa cabeça. Mas foi a partir de uns 11 para 12 anos, mais ou menos, que eu vendi a primeira coisa mais profissionalmente. Que foram algumas roupinhas. Eu acho que tinha 15, 30 roupas no total. Não era modelos, era no total. Tipo, tinha 2 de uma, 2 de outra. Que foi quando eu comecei o meu negócio, a minha marca de roupas. Então, eu comecei com 12, mas eu só tive um site, e esse é o nome, esse é o CNPJ e tal, 1 ano e meio depois. Porque eu comecei muito nova, meu pai e minha mãe não investiram, assim, no negócio. Tô aqui um pouquinho pra você fazer essas peças, e aí o negócio teve que girar até a gente ter dinheiro pra conseguir fazer uma primeira coleção pra ter um site também. Porque senão ia ter um site com 2 peças, imagina. Então, você Coitada. tinha mais ou menos o quê? 13 anos quando você criou seu primeiro CNPJ? É. E como é que foi isso, assim? Você teve algum guia, tipo assim, sua mãe e seu pai te ajudaram? Ou você só botou assim no Google, como ter um CNPJ? E deu conta? Não, me ajudaram muito, muito, muito. Eu sempre fui muito fuçona. Eu acho que quase tudo que eu aprendi fuçando. Então, todo mundo que está em volta de mim, que trabalha comigo e tudo, eu falo, não me pergunte nada que você consiga descobrir sozinho. Mas isso, tá? É um exercício mental para a pessoa, porque para mim é muito fácil chegar e falar, como que eu faço isso? Eu chego e te falo. Mas você não vai exercitar essa atitude de buscar pela informação antes de entregar, isso é muito fácil, ou perguntar para alguém. Então, eu sempre gostei de fuçar e aprendi tudo assim. Porém, eu era muito nova. E eu acho que todo mundo que é muito novo, a gente tem que trazer um pouco pro pé da realidade, né? Beleza, eu era muito precoce, isso e aquilo, mas quase todo empreendedor que começa muito novo tem um adulto ajudando.
Com certeza. Porque você não sabe nem o que é dinheiro, o que é fluxo de caixa, o que é nada, entendeu? Então, meu pai ajudava na questão financeira, tipo, pagar os fornecedores, isso e aquilo. Por mais que ele trabalhasse fora, em empresa. E a minha mãe trabalhava e ainda trabalha como concursada pública. E ela me ajudava em tudo. Então, toda a produção, ela que ia comigo. Na fábrica, ia eu e minha mãe. Para comprar tecido, eu e minha mãe. E aí, depois ela ficou com toda a parte de produção. Então, eu fazia a criação junto com ela. Quais serão os modelos, isso e aquilo, prova, aceita o tecido, não aceita, aprova, não aprova a modelagem, isso e aquilo. E ela tocava a produção e eu fazia o resto, assim, cadastramento de produto, marketing, atendimento a gente fazia juntas. Até que a gente começou a contratar a primeira pessoa para ajudar em venda, sabe? Aí depois a segunda pessoa em responder e fazer atendimento de cliente. Mas ela sempre me ajudou muito durante os primeiros 10, quase 11 anos do negócio, até o ano passado, a gente ficava junta nesse esquema. E o meu pai sempre ajudava nessa questão financeira, assim. Mas nenhum deles era empreendedor ou empresário. Então, a gente ia todo mundo aprendendo junto a fazer. Meu pai não sabia o que era ter que fazer esse balanço fiscal de imposto, isso e aquilo, e paga e não paga, e reenquadra a empresa. Porque ele sempre trabalhou em empresa, ele tinha salário e é diferente, né? E minha mãe também, ela é a maior empreendedora de, assim, mentalidade e tal que eu conheço. Ela sai fazendo as coisas, ela é muito executora. Mas ela também não tinha empresa, então a gente aprendeu juntas. Ela aprendeu produção, e eu aprendi produção e criação, e a gente foi aprendendo tudo junto. Então eu tive muito apoio deles, mas tudo que eu aprendi da parte que eu tive que fazer, tirar foto, editar foto, cadastrar produto em site, editar HTML para mudar, sei lá, layout, isso e aquilo, eu aprendi fuçando, e no YouTube hoje em dia você acha tudo. De verdade. Você, então, você mais nova tinha um sonho e você foi aprendendo a fazer aquele sonho dar certo. E, se eu não me engano, eu vi uma matéria sua uma vez, uma entrevista que você deu mais nova. Sabe o que eu tô falando? Tem algumas. Aí, qual? Qual que era? Ai, eu não lembro direito. Era tipo, Isabela, com seus 12 anos... com 14, eu tava com uma calça Bianca, eu chego... Era Rede alguma coisa, Rede TV, Rede Vida. Uma coisa assim. E o que eu vi naquele vídeo... Eu falei, caramba, ela persistiu muito numa coisa. E, assim, a gente, quando abre um negócio, ou, enfim, tá empreendendo e tem que lidar com certas coisas, a gente, às vezes, desmotiva. Tem aquela coisa que você fica, eu tenho esse sonho, eu vou querer fazer, não sei o que, investe dali, corre aqui, chama alguém para fazer, nanana. Mas tem uma hora que cansa, porque você não sabe para onde você está indo, ou, enfim, você não tem muita perspectiva do seu negócio. Teve algum momento que você pensou, tipo, cara, eu preciso mudar alguma coisa, ou isso aqui não vai dar certo, ou vai dar certo? Teve algum momento bem divisor de águas para você nesse crescimento da sua loja? Eu acho que tem vários momentos divisores de água, que se a gente treina o nosso olhar para enxergar o aprendizado em cada erro que a gente comete, a gente consegue ver os divisores de água, sabe? Eu acho que o ano passado, 2021, 2022, retrasado passado, foram anos muito divisores de água para mim. O primeiro ano divisor de águas em postura de negócios, isso e aquilo, foi quando eu saí de casa, da casa dos meus pais, e fui morar sozinha, que era quando eu estava grávida, com 19 anos, do Léo. Então, eu tinha 19 anos, estava com um cara, que no caso é meu marido, mas era um cara que eu estava 1 ano namorando. Vamos morar junto e criar um filho, bora. Por que não, vamos. Né? E aí eu vi o que era responsabilidade, né? Uma vida ali, você fala, meu Deus, tá, agora tudo que podia dar errado, porque eu pego uma mochila e saio por aí, eu sou muito... Eu já explico isso, mas pego uma mochila e saio por aí, agora não pode, nada pode dar errado, porque eu tenho você aqui. Então, a minha postura no meu negócio mudou muito. E eu vi que, por mais que eu trabalhasse muito, eu trabalhava muito no operacional. Então, o que acontece? Eu tinha um negócio, eu trabalhava o dia inteiro, eu não tirava férias. Então, era literalmente de segunda a segunda. Sábado eu gravava, eu trabalhava, eu fazia coisa do negócio, domingo também, feriado também. Eu não tinha sábado e domingo, sabe assim? Sei. Sabe, fim de semana? Sei não bem. tinha fim de semana. E
Então, essa é a primeira coisa que mudou nesse ano, que foi... Eu tenho fim de semana agora. Às vezes não, esse eu não tive, mas normalmente eu tenho. Acontece. A segunda coisa eu fazia muito trabalho operacional. Então, cadastrar coisa, eu cadastrava. Deu problema nisso, tem que fazer um atendimento tal, tem que resolver isso daqui. Mas eu não pensava no estratégico do negócio. Então, eu não pensava, mas pra onde que a gente tá indo? Eu só tô presa aqui no dia a dia fazendo um monte de coisa, super atarefada. Mas será que não teria outra pessoa que poderia fazer esse trabalho operacional para que eu, que conheço o negócio e que tenho uma visão, crie essa visão pro meu negócio e saiba onde a gente quer chegar, em quanto tempo? E quando eu fiz isso, eu entendi que o meu negócio, ele tinha mudado, são muitos anos, né, de negócio, mas ele tinha mudado muito e eu não me identificava mais com ele. Então, hoje eu tenho 3 negócios, né? Mas antes eu tinha só a loja de roupas. Aí hoje eu tenho uma Edtech, que é uma empresa que une educação e tecnologia, que eu ensino as pessoas empreendedorismo digital. E uma outra que é de publicidades, que é a imagem Isabela PJ, sabe? Então não é Isabela pessoa física. Mas a loja de roupas que até hoje eu tenho, eu cheguei e falei, eu não me identifico mais. Eu não tô me identificando com os produtos, eu não tô me identificando com a comunicação, não tá fazendo sentido. E não tá fazendo sentido porque continuou indo sem que eu parasse e pensasse pra onde que tá indo. E aí eu tive que fazer isso, e é dolorido, porque você fala, tá, então eu vou ter que desfazer tudo que está aqui pra refazer algo novo. E refazer algo novo é que nem você reformar uma casa. Você tem que quebrar um monte de parede, é um trampo, você tem que ir pra um hotel, sei lá. Entendeu? É melhor construir uma casa do zero do que ter que quebrar e reformar uma casa. Dá mais trabalho ainda. Então, tá sendo um trabalho bem árduo nesse último ano de fazer isso. A gente fez um bazar presencial em maio. E esse bazar, ele marcou esse fim. E o novo começo do negócio, que é para onde eu quero ir. Então, é um outro produto. É um outro modelo de negócios, é tudo diferente. E aí o bazar eu vou tirar tudo que é antigo. Então, ao mesmo tempo que é muito bom, que eu falo, tamo indo pra onde eu quero que a gente vá, que vai fazer sentido comigo, como, né, dona do negócio e tudo, também é meio, ai meu Deus, mas olha tudo isso, que fez parte de 12 anos de história. Juro, tinha umas peças assim no balcão que tinha 11 anos. Caramba. Uma peça. E eu olhava e falava, eu não quero te vender. Eu não quero que ninguém te Eu dê. lembro de quando eu tive a ideia de fazer essa peça. Fica aquele apego, Minha mãe né? também, ela olhava e falava, não vende essa é minha, eu vou guardar. Porque ela que fazia muito, sabe? Minha mãe é assim, minha mãe guarda caixas e caixas. Ainda bem que ela guarda, porque, por exemplo, esses dias eu viajei, eu tava usando o casaco que ela usava quando ela tinha 20 anos. Eu tava novinha. Eu tenho isso, sabia? Vintage. Eu tenho peças que eu falo, vou guardar porque a Maia vai ser descoladíssima. Coisa de mãe. Juro, eu tenho uma jaqueta que eu usei uma vez, que eu comprei, tipo, na China, que era feita à mão, tal, com uns bordados. Eu usei uma vez, é uma jaqueta diferentona, eu falei, nunca jamais vou doar, porque ela vai ser muito stylish, essa jaqueta. Sabe, tipo, anos 70, é bem... Nossa, minha mãe usava, sabia? Exatamente. Mas você estava falando de que você começou com o seu negócio fazendo tudo. E eu tenho um pouco disso também. Porque eu adoro fazer minhas coisas. Eu edito minhas coisas. Hoje em dia, já estou delegando algumas funções. Mas antes eu editava, sempre escrevi tudo, tal, não sei o quê. E eu fui acumulando funções que, pra mim, era tipo, eu tô fazendo uma coisa... Eu estou fazendo. E vai ser do meu jeito. Só que aí eu comecei também a descobrir que esse tempo, esse time management não estava funcionando muito bem. Aí eu comecei a ter que delegar as funções. Porque chega uma hora que você precisa ter espaço de respiro para ver, né? Um pouco mais à frente. Exato. Então, isso é muito importante. Porque eu acho que um dos erros maiores, assim, em algum projeto ou alguma coisa que... Algum projeto que a pessoa tá fazendo é não ter esse momento de respiro e analisar. É o tal do feedback, né? Porque se você... tal do feedback. Se você não... É o famoso feedback, o tal conhecido. É importante, né? Você às vezes, tipo... Como é que é pra você fazer essa autoanálise de alguma coisa que você fez, ou algum projeto seu, ou alguma coisa que, às vezes, você... Como é que é? Você tem um olhar muito crítico, ou você é mais perfeccionista, tipo, não, tá dando certo sim, meio que, sabe, tentando empurrar com a barriga, ou você é 100% honesta, sincera, tipo, isso aqui realmente não tá dando certo, começou um negócio que não deu certo, ou é muito bom? Eu sou extremamente autocrítica.
extremamente. Muito, muito, muito. Inclusive, eu tava tratando na terapia, ela falou, Isabela, você é um tripézinho de 3 coisas que a gente tem que arrumar. Você é muita culpa, muita autocrítica e muita pressão em si mesmo. Que uma coisa está ligada com a outra, né? A culpa gera pressão, que gera autocrítica. Enfim, autocrítica gera culpa, que gera pressão, que gera autocrítica. É um ciclo ali horrível. E hoje em dia eu tô melhor com isso. Porque, pra mim, ou eu vou ser a melhor naquilo que eu faço, e é a melhor dentro do meu parâmetro. Dificilmente eu olho pro lado e vejo o que os outros estão fazendo. Tipo, eu acho tudo o máximo. Vai cada um no seu caminho, eu quero que todo mundo vença. Tá tudo certo, mas eu tô focada aqui. E qualquer coisa que eu ponho a mão, eu quero que seja muito bom. E às vezes eu mostro, aí alguém fala, tá muito bom, eu falo, não tá. E isso é difícil, pra mim mesma. Tipo, eu que sofro. Ninguém sofre em volta, mas eu que sofro. É um exemplo muito besta. Não é nem de negócio, mas assim, eu tive que entregar o meu TCC da pós-graduação. A Thaís viveu essa tour comigo. Aí eu tive que entregar o TCC. Sim. Tive que entregar o TCC da pós-graduação no mesmo tempo que eu tô escrevendo o livro. No mesmo tempo. Agora, eu acho que quando sair eu já vou ter terminado de escrever e enviado o livro, pelo amor de Deus. Mas Compre o livro. Ainda não deve ter saído, mas assim, tô escrevendo um livro. Aí tive que fazer o TCC, organizando o bazar, fazendo nova coleção da marca. E no meio de um lançamento do meu treinamento de educação. E o caos. E filhos, né? E vida. E filhos. E 2 filhos pequenos. E vida. Eu adoro que eu coloco os filhos como uma pitada. E eles são, tipo assim, o auge de tudo, sabe? Mas... E aí eu cheguei e comecei a escrever o TCC. E eu quis um tema que era, tipo, como que o mundo digital, especialmente as redes sociais, moldam a identidade, a autopercepção das meninas jovens brasileiras de 11 a 18 anos. Era uma coisa. Você não quer ler esse TCC pra gente, não? Porque a gente tá querendo saber como é que é. Era uma coisa. E eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa com 172 meninas dessa idade. Aí pesquisa teórica. Ficar lendo um monte de filósofo, porque é pós-graduação em filosofia. Então eu tenho que ler os filósofos. Ah, tá. Aí às vezes eu tô cansada e fico assim, ó. Aí o cara já tá falando de sei lá o quê. Eu falo, meu Deus, amigo, só escreve fácil, por favor. Facilita, só pra gente favor, entender rápido, para moço. de falar palavra que nem usa mais voz micê, sabe? Você fala, para, por favor. Simplifica. E aí, era tipo assim, não precisa ser perfeito. Ninguém vai ler esse TCC, tipo, ele não vai estar no meu currículo, olha o TCC que eu fiz. Eu preciso entregar pra me formar, eu estudei, coisa e tal. Mas, cara, eu sofri muito. Tinha que estar perfeito. E virando noite pra entregar. E aí eu me desgasto por uma coisa que às vezes eu podia falar, isso eu vou fazer bem marromeno, porque eu tenho que dar mais foco nisso. Entendeu? Então, eu quero sempre fazer tudo muito bem e às vezes eu acho que eu tenho que ter essa coisa de... Isso daqui não precisa ser muito bom. Tipo, isso daqui faz mais ou menos, deixa meio cagado aí e já era e vamos pro próximo, sabe? Mas eu sou muito fácil de receber feedback também. Porque como eu sou muito autocrítica, a crítica dos outros é refresco, sabe? Então se alguém chega e fala, Bela, eu acho que isso e isso podia ser melhor, eu falo, tá, beleza, tranquilo. Aí eu vou, muda, é muito fácil, porque na minha cabeça eu já tô pensando, isso e isso também tem que mudar, que você não falou, tá bom? Já tem uma lista aqui, isso aí já tá incluso na minha lista. É uma, tem mais 9, que isso? Então é tranquilo, assim, pra mim. Gosto de receber feedback, eu gosto de ajustar caminho, não tenho problema de mudar o caminho, mas eu não sou extremamente planejadora, eu sou muito executora. Então eu saio fazendo, atropelo tudo e vou descobrindo no caminho. Então quando chega alguém pra mim e fala, vamos planejar, aí eu faço planejamento, aí a pessoa, mas isso, aí começa a ficar muito no planejamento, eu falo, o planejamento no papel não muda nada. Vai fazer quando? O planejamento no papel não muda nada. Ou quando eu tô em reunião, eu sou muito assim, né? Quem já trabalha comigo e conhece o meu jeito, já age de outro jeito. Mas eu tava numas primeiras reuniões com sócios e tal. Aí eles começaram, e se a gente fizesse isso e aquilo, e isso seria muito bom e tal. Aí no fim, não tinha nada de concreto. Eu falei, gente, amei. Asmei. Eu falei, gente, eu amei. Qual que é a minha tarefa? O que eu preciso fazer? Para qual prazo? Para eu colocar na minha agenda exatamente. O que eu preciso te entregar? Qual é a sua expectativa sobre a minha entrega? E coisa e tal. Aí eles, tá bom. Aí eu organizo, aí eu saio de lá com o que eu tenho que fazer. Porque senão... Racional. Eu preciso, objetiva. Agilizar. Já põe na agenda ali e já saio fazendo. Não dá para eu ter mais 3 reuniões para descobrir o que tem que fazer. Então, eu sou muito prática, assim, isso ajuda.
Você é também? Você tem cara de ser? Sou. Eu sou dessa de, tipo, querer fazer pro dia seguinte. Esse eu acho que é talvez um leve probleminha aqui que eu tenho. Mas é porque, assim, eu não gosto... Você é ansiosa? Pô, 100%, entendeu? Você também? Adorei esse show. Hoje à noite, vocês já vão estar levantando o palco? Tipo, hoje ali, você tomando seu café da manhã e eu, tá bom, e você quer tomar seu café da manhã enquanto a gente conversa? Não, porque eu cheguei sem tomar café da manhã e tal, aí eu tava ali, no meu papo, gostosinho. Só que ela vai gravar vários podcasts hoje, né? Aí eu olhei pra carinha dela, assim, eu tive um feeling, eu falei, eu tô te atrasando, ela? Um pouquinho. Ela só fez assim, ó. Um pouquinho, mas tá tranquilo. Aí eu falei, tá tranquilo, a perna, assim, ó, tremendo. Aqui, ó, ansiedade. É porque aqui eu não quero comer pra nada, não meter um X. Vou comer. Vai fazer um ASMR aí do... conta da sua ansiedade, enquanto eu como. Conta. Conta da ansiedade, vai. Não, mas é realmente aquela coisa, porque assim, ou a ansiedade te atrapalha muito, ou ela te dá uma motivada. Então, assim, eu não sei também o equilíbrio disso, mas eu sei que eu tentei dar usar isso ao meu favor, porque tudo tem um tempo certo, não adianta você trocar os pés pelas mãos, não funciona assim. Mas, se você quer muito que uma coisa aconteça, se tem ansiedade de que alguma coisa aconteça, tem que ter o planejamento para você entender o tempo que você pode ficar ansioso. Eu sempre falo isso, porque como eu coloco tudo em agenda, tipo assim, hoje é tudo cronometrado, tipo, vai chegar um convidado já, tem que fazer isso, aquilo. Então, assim, pra eu não ficar extremamente ansiosa com tudo, eu vou lá na minha agenda e coloco assim, tá bom, eu tenho que trabalhar de tal horas a tal horas, e aí eu vou ter 2 horas pra olhar pro teto, pra não fazer nada, e aí, de resto, eu vou voltar a trabalhar. Então, isso aí ajudou muito a minha ansiedade, pra eu entender que tem um momento de ficar mais tranquila, mas eu tenho que executar as coisas no tempo certo. Então, assim, se eu quero que... Por exemplo, o podcast, eu estava comentando com você. O podcast aconteceu de uma forma assim, que eu já queria, já tinha planejado há muito tempo. Não tinha um momento certo para poder fazer. E como eu já tinha em mente que eu queria fazer, eu já tinha desenhado um pouco as ideias e falei, tá, qual é o momento certo? Quando surgiu uma oportunidade, eu falei, tá, agora a minha ansiedade vai voltar para me dar esse gás, para eu poder correr atrás das coisas e fazer acontecer. E aconteceu. Mas é aquela coisa que eu falo, você tem que dar o tempo ao tempo. Não adianta também correr, não adianta, tem que respirar, tem que fazer as coisas direitinho. E tem que saber o que você está fazendo, porque senão você fica num estresse e a ansiedade só piora. E eu acho que isso é muita coisa de jovem também. Porque... De querer que as coisas aconteçam agora. Mas tem um conceito muito legal... que eu acho útil para quem está ouvindo, como trabalhar os sentimentos negativos. Que a gente vive hoje numa era de que parece que tudo tem que ser bom o tempo inteiro. Então parece que você tem que estar feliz o tempo todo, parece que você tem que saber o que você quer o tempo todo. E às vezes tem horas que a gente está num caminho todo certinho, tá tudo dando certo, aí do nada tem um dia que você fala, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não quero nada disso. Eu quero outra coisa. E aí você se sente um alien nesses momentos. E parece que a gente não pode ser triste. A gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar com raiva, a gente não pode ficar, sei lá, no marasmo, com preguiça, ou outros sentimentos, ou com ansiedade, ou estressada. Parece que tudo isso tem que ser aniquilado dos sentimentos. Sendo que faz parte das emoções básicas dos seres humanos, né? Tem algumas teorias das emoções e dos sentimentos básicos, assim, que são vários sentimentos básicos que geram outros sentimentos. E a ansiedade, ela é um sentimento e uma emoção secundária. Então, não é primária como o medo, por exemplo. Porque a gente pensa para se sentir ansioso. O medo se eu faço, pô! Aí você toma um susto, entendeu? Mas a ansiedade, a gente começa a pensar e a gente cria essa emoção. E como todo sentimento negativo, eu acho que você tem que olhar se esse sentimento ele é funcional. Então, eu gosto muito de um conceito de uma vida funcional. O medo, ele não é ruim, desde que ele seja funcional. Quando o medo é funcional, ele serve para te preparar. Ele serve para você querer estudar mais sobre um assunto. Ele está te alertando, há um perigo aqui, fique alerta. Esse perigo pode ser, estou com medo de começar um novo negócio.
Então, se prepare, estude sobre isso, leia sobre isso, faça um planejamento. E o medo, ele vai sendo trocado por confiança, quando você se prepara. Mas quando o medo não é funcional, ele te paralisa e você não faz nada. Assim como a ansiedade. Eu acho que a ansiedade, pra mim, hoje, controlada, né, o jeito que eu consegui controlar e que tá tudo bem agora, semana que vem talvez não, mas assim, agora que tô bem melhor e eu consigo lidar melhor, ela é funcional pra mim. Porque é exatamente o que você falou. Eu quero que o projeto saia do papel, eu vou movimentar todo mundo pra fazer esse negócio sair do papel e vai sair do papel. Eu vou encher o saco até todo mundo fazer as coisas que tem que fazer. Né? E eu cobro só execução. Ai, mas eu tava pensando sobre, eu não quero saber. Fez, não fez. Ou por exemplo, eu estava pensando que isso poderia ser melhor. Beleza, maravilhoso. Vamos pensar juntos numa solução. Mas ficar na viagem, aí minha ansiedade fala, pé no chão, a gente tem que tirar isso. Não esquece, tem essa data, vamos fazer acontecer. Então, acaba sendo funcional. Ou até a tristeza, por exemplo, se você se sente triste com algo e você reflete sobre aquilo, o que eu posso aprender com isso? O que esse sentimento está me dizendo? E encontrar a causa, você vai evoluindo a cada dia. Eu tava vendo um vídeo hoje, sei lá de quem que era, que ele fala assim, se você for, sei lá de quem que era nada, era do Kobe Bryant. Era um Sei corte. lá de quem que era, sabe? É porque tava em preto e branco, era meio de motivação, sabe? Mas era do Kobe Bryant e ele fala assim, se você tiver um pouquinho melhor a cada dia, e chegar no fim do dia e falar, será que hoje eu estou melhor? Será que eu melhorei hoje do que ontem, né? Se todo dia você fizer isso durante 5, 10, 15 anos, você vai ficar assustado o quanto você consegue crescer e melhorar na vida. E a gente subestima muito as pequenas mudanças. A gente subestima muito essa mudança de pensamento, de ao invés de falar, eu tô triste, eu quero ficar aqui, você falar, por que eu tô triste? Eu tô triste porque eu fiz algo do qual eu não me orgulho. Ou eu tô triste porque essa pessoa me magoou nesse sentido e eu me ofendi porque blá, blá, blá. Quando você descobre a causa dos sentimentos, você consegue ter uma vida mais funcional, entendeu? E não ser paralisado pelo medo ou extasiado pela felicidade. Você passa a ser uma pessoa que tem um pouco mais de constância. Não fica aqui, tô muito feliz. Não, tô muito triste. Tô feliz demais. Tô muito triste. Porque essa vida de montanha-russa, ela é muito ruim viver assim, né? Você faz listinha? De tudo? Dá uma especificada. Listinha. Tipo assim, eu acordei e falo, caraca, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Notas, vou dormir, checklist. Nossa, bloco de notas cheio. Todinha. Vou dormir? Não consigo. Aí eu tô lá. Porque eu tenho que ir amanhã cedo, eu tenho que levar não sei o que pra Eu saio anotando também. Não, na hora. Fico que nem uma maluca anotando tudo que tem pra fazer. Mas é porque se você deixa pro dia seguinte, aí você vai dormir e você lembrou de um negócio. Você fala, eu vou lembrar disso amanhã. Aí você esquece, nunca mais lembra. Não vai. Tem que anotar. Tem que anotar. E eu já fiz isso, tipo, 1 milhão de vezes, que meu celular tava meio longe, ele não fica do meu lado, assim. Tava um pouquinho longe e tal. E aí era isso. Não, eu tenho que lembrar disso. Não esquece, Isabela, não esquece. Aí eu vou lá e esqueço. Aí agora eu anoto. Vou até lá, anoto pra não esquecer. E muito verdade. Tem alguma coisa, assim, na sua vida que você tem vontade de fazer que é completamente diferente do que você já faz hoje em dia? Cara, eu tô sendo uma pessoa muito... Eu adoro sair da minha zona de conforto. Eu amo fazer um negócio que eu não sei fazer. E aí eu vou descobrir como fazer e vou querer ser muito boa nele, sabe? Você é competitiva? Sou muito. Tá bom. Mas eu sou muito competitiva comigo. Antes eu era muito competitiva com qualquer pessoa. Então, e só em coisa idiota. Tipo isso, você tá indo com o podcast muito bem e eu tenho um podcast. Eu não sou competitiva de querer que o meu vá melhor que o seu. Tipo, eu não sou zero. Eu quero que o seu voe e que você voe, eu não tenho problema com isso. Mas se a gente começar a andar pra sair, você estiver andando mais rápido, eu vou andar mais rápido. Tipo, é só coisa idiota. Você começar a comer, aí você come um, aí eu como um, aí você comeu 2, aí eu quero comer 2. Então é só coisa idiota. Juro, teve uma vez que eu fui nadar com o Luan, que é meu marido, e eu fazia muitos anos que eu não nadava, sabe? Ele já tava nadando melhor e tal, e eu queria nadar 1.000 metros, e ele ia nadar 1.000 e pouco. Aí eu lá. E ele é muito mais rápido que eu, né? E eu lá. Aí daqui a pouco eu olho pro lado assim, naquela que você dá assim, né? No crawl, eu olho pro lado, ele tá me passando. Aí ele tá me passando. Aí eu comecei a ir. Aí do nada eu falei, gente, eu tô morta. Aí eu olhei pro lado e ele, Isabela, você tá competindo com quem? Tipo, por que você tá competindo? A gente só veio nadar. Você veio nadar pra relaxar, tá tudo bem. Relaxa.
E aí ali virou uma chavinha, eu falei, cara, por que eu tenho esse problema? Tipo, o que aconteceu comigo? E aí hoje em dia eu não sou mais tão competitiva com os outros, mas eu sou comigo. Eu falo assim, sei lá, se eu dei uma palestra. Aí eu fiz uma palestra sobre isso. A próxima vai ter que ser melhor. Eu vou ter que ter mais desenvoltura no palco, eu vou ter que vir com umas ideias melhores. Eu não gosto de fazer nunca faço a mesma palestra. Nunca. É bom, mas não é competitividade aí. Já entra numa coisa de você querer inovar, você sempre melhorar, né? Não é pra ser competitiva. Cara, eu fui fazer uma gracinha, bati a minha unha aqui. Quebrou? Quebrou na carne, você viu? Nossa, que... Fui fazer uma graça, bati aqui na mesa, fingi que nada aconteceu, continuei. Quer uma pomadinha? Hã? Quer uma pomadinha, um negócio? Não. A minha unha já tá curtinha, eu arranquei o gel e tal. Não façam isso. Eu arranquei o gel. Não façam isso, mas... Ele vai ficar do esporro da minha manicure. Não, mas tá horrorosa, olha isso. Eita. Você rói unha? Ou parou depois que Não, cortou a eu unha? só cortei ela, obrigada. Ah, tá. Você rói a unha. Ué, gente, é um tique de quem é ansioso, ué. Você rói a unha porque ela tá bem curta? Ela tá bem feia. Tá com unha de quem rói. Depois eu Não, te indico eu vou uma pôr um manicure. gel, você vai ver. Porque não indica nada. Você vai ver, da próxima vez que você chegar aqui... Sabe quando você fica assim, quando a unha tá bem grande? Eu tenho vou chegar com ela toda montada. Ah, para! Amor, ASMR, faço do o dia nada. inteiro. Insuportável. O pessoal do som detesta. Fica aqui, Lívia, por favor. Tem como você não fazer isso? Mas, por falar em mudanças e tudo, Isabela, mãe. A skin mãe. Ai, eu não respondi sua pergunta. Qual a Você pergunta? perguntou Eu te se perguntei tinha 10 algo- coisas já. Você perguntou se tinha algo que eu queria fazer que eu nunca fiz. Ah, muito bom. E aí, do muito nada, bom. eu fui pra outro lugar e não respondi sua pergunta. Ah, tudo bem, aqui é assim mesmo. Tá. Desculpa aí, pessoal. Aí, eu tava falando que eu tento ser muito boa nas coisas. Fui pra outro lugar, esqueci o que eu falei. Mas eu fiz algumas coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Por exemplo, comecei tendo um negócio, uma empresa. Aí me tornei influenciadora, comecei a fazer publicidade que eu não sabia que eu ia virar uma cara de alguma coisa, sabe? Sim. Uma pessoa, uma personalidade, assim. Aí depois comecei a ensinar. Virei professora, que eu também não imaginei e amei. E eu amo ser professora. Eu gosto de falar mentora, né? Porque, enfim, mas ensinar, ter alunos e tal. E aí eu me meti a ser apresentadora. Então eu fui apresentadora de uma série do Sebrae, de empreendedorismo, isso e aquilo. Agora eu vou ter um programa, então também tô sendo meio apresentadora. E tá sendo muito legal. Mas eu tenho uma música que eu gravei e nunca lancei. Ué, gente, Sim, eu canto. essa aqui, ó, tô brincando. Ei, solta o som, Solta DJ! o som. Eu nunca lancei, eu gravei uma música, eu escrevi uma música, gravei, eu amo ela. Só que eu nunca acho o timing pra lançar, porque eu não quero ser cantora, entendeu? Mas você fazia uns covers, não fazia? Mas é hobby, entendeu? Aham. É uma coisa que eu faço porque eu gosto. E porque eu gosto de mostrar também que você pode ser várias coisas. Isso. Principalmente se você é mulher. Importante. E a nossa geração e essas próximas gerações que estão vindo, eu acho que vai ser muito mais normal isso. Da pessoa não falar, eu sou isso, desse jeito. Você entra no Instagram, parece que é bem nichado, a pessoa é uma coisa só. E aí você fala, você não é uma coisa só, não é possível. Então os covers, ou vlogs, ou outras coisas assim, servem muito para esse espectro de que a Isabela é várias coisas. Tipo, a Isabela é mãe, mas aí às vezes a Isabela é empresária, de terninho, cabelinho. Às vezes a Isabela tá, sei lá, com uma blusa de rapper e uma calça larga, jogada no sofá, ouvindo um rap. E às vezes a Isabela tá, sei lá... são várias facetas de uma pessoa só. E eu acho legal mostrar isso para as pessoas não se sentirem um alien quando elas falarem, nossa, essa pessoa tem a vida toda descoberta e eu gosto de tanta coisa. Sim. Eu gosto de pintar, eu pinto quadro. Amo. Eu Amo, escrevo, amo, amo. escrever no livro. Nunca pensei que eu ia escrever um livro. Sempre quis, mas nunca pensei que eu ia conseguir. Aham. Eu começava, falava uma bosta. Eu pagava tudo. Começava, uma Aí, bosta. autocrítica, tá aí, ó. Aí. Eu fiquei 2 anos pra começar a escrever esse livro. Eu tinha essa ideia de livro, que é o que eu vou lançar na minha cabeça. Eu fiquei 2 anos, tipo, que eu começava, apagava tudo horrível. Começava, horrível, não vai dar. E largava e voltava, largava e voltava. Até que entraram em contato comigo, da editora, uma editora muito, muito legal. Entraram em contato comigo, vamos fazer um livro. Eu dei a ideia, amamos a ideia, isso e aquilo, tá? Aí ela falou assim, ó, quinta-feira. A gente vai ter um congresso nosso, sei lá, um negócio da editora com todos os selos. E eu queria apresentar o seu livro como uma aposta pro ano de 2023 e tal. Mas, quinta-feira de noite, tá? Mas, pra segunda-feira, eu precisava que você me desse
todos os capítulos do seu livro, quais serão. Uhum. O book proposal, que é qual que é a proposta desse livro, explicar um pouco. 10 linhas explicando sobre cada capítulo, eles segmentados com as 10 linhas explicando, e o primeiro capítulo inteiro completo, em 3 dias. Aí eu falei, obrigada, porque eu trabalho só sob pressão. Então, muito obrigada por me dar 3 dias. Entreguei na segunda-feira, entreguei no domingo, pleníssima, tudo pronto. Aí eu falei, eu vou conseguir escrever esse livro. Basta deixar pra última hora, que vai sair. Você então tá criando, tipo, mini deadlines pra você mesma. Eu tô no deadline final e aí agora eu tô escrevendo, tipo, um capítulo por dia. Tem que sair. Isso. Tipo novela, quando a novela começa a não ter mais frente, aí o autor fica, meu Deus do céu, tem que escrever isso aqui. Do nada você recebe 20 capítulos. Tipo, eu não sei, mas deve ser isso. É uma loucura. E eu tava lembrando aqui que você tava falando de... da pessoa fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho muito engraçada a pergunta que às vezes fazem. É tipo, Livian, tá, beleza. Mas você faz o quê? Quem você é? Tipo assim, o seu Instagram diz que você faz o quê? E eu penso, eu faço muitas coisas. Eu posso escolher fazer muitas coisas. Tá, mas você vende o quê? E eu fico com essa pergunta. Eu falo, tá, gente, mas eu tenho que ter um nicho X? Tipo, eu tenho que viver só falando de beleza. Eu tenho que falar só de cabelo. Eu tenho que fazer só moda, só... Não entendi. Eu não posso fazer muitas coisas. Eu posso, óbvio, priorizar uma área. Acho legal. Show. Mas eu não entendi. Eu tenho que me segmentar. O ser humano é tão versátil, né? Tão multifuncional que como é que põe numa caixinha? Em um label, assim, tipo, isso. Eu sou atriz desde sempre. Aí as pessoas que agora estão me seguindo, me acompanhando, você é blogueira? Você é podcaster? E agora, é podcaster? Sim, também. Também. Eu falo que é cada skin, né? Tem uma skin nova pra cada coisa que você faz. Eu fiz isso. Eu tava apresentando um negócio, só que era tipo de negócios, mó sério. Eu falei, gente, vou mudar minha skin agora, tá? A gente já tá aqui, ó, com o Não era fone, cultura pop, era uma galera num congresso. Tipo assim, nada a ver. Gente, vamos dar minha skin de apresentar. Eu tava de MC do evento. Fui MC do evento. Nada a ver também. Puta negócio, nada a ver, que eu nunca fiz. Rolou, mas assim... Olá, boa noite, galera! E tinha que ser meio hype man, sabe? Assim? Aí fui MC, só que eu participei e palestrei também. Eu falei, vamos dar minha skin agora, eu que palestro aqui. Recebam Isabela! Oi, tudo bem? Vamos começar. Ai, maravilhoso. Mas eu concordo com você. E é muito difícil, principalmente quando você trabalha com a internet. Porque, às vezes, tipo, a empresa precisa de um influenciador X porque o produto dela fala sobre isso. E aí é difícil encaixar o seu produto na vitrine certa, né? Porque a gente, como trabalha com Instagram, trabalha com publicidade, a gente acaba virando uma vitrine de vários produtos que a gente tem que se identificar ou não. Você pode dar uma dica aqui para quem está assistindo a gente, de dicas de como deixar seu conteúdo mais interessante? Assim, claro. Produzir conteúdo, porque as pessoas geralmente perguntam, tipo, como é que você dá conta? Ou como é que você faz? Como é que faz um vídeo legal? Você pode ajudar a gente com isso? Pode dar um help. É mais pra mim, assim, sabe? Em Insta, se puder. Como que você faz? Como que você pensa em conteúdo? Vou perguntar isso e aí depois eu direciono. Eu gosto muito de fazer brainstorming, porque sempre vem de qualquer coisa, ponto, qualquer projeto, qualquer coisa. A ideia central, o que é? Aí você vai vendo o que sai dali, que é né? Eu sou no centro da bolha agora. Aí o que eu faço? Eu gosto de beleza, falar de maquiagem, falar do meu cabelo, falar de não sei o quê. Eu gosto de moda, adoro. Aí tal, eu gosto também de cozinhar, tem esse meu lado também. Eu tenho o meu lado atriz, que é o meu principal, só que aí a rede já é um pouco diferente do que eu posso expor do lado de atriz. Então, eu vou começando a fazer isso. E aí, eu vou organizando o que eu quero mostrar mais, né, na minha vitrine, que é o meu Instagram. Aí eu vou, agora eu preciso falar mais de quê no meu conteúdo? É mais de beleza, maquiagem? Esse ano eu vou focar nessa parte aqui e de moda, então vamos ficar aqui. Então, o que eu vou fazer mais? Produzir X conteúdos, eu anoto todas as ideias, eu vou lá, né. Aí eu arrumo na agenda o momento que eu vou produzir isso. Aí vai lá, seja sábado, domingo. Geralmente é final de semana, porque a gente, negócio de não ter dia pra fazer, então é final de semana que eu faço. E aí eu fico nessa. E aí eu vou produzindo. E vou indo, aquela coisa de querer fazer de qualquer jeito. E é meio que assim que eu vou fazendo o meu conteúdo. Tá. Eu acho que é um
ele é um bom formato, mas eu acho que poderia ser melhor pelo tanto de coisa que você faz, tá? Vou responder só pra você, cara. É uma análise, né, que você tá fazendo, basicamente. Não, porque eu gosto de entender como que você já faz pra poder te dar essa consultoria agora. Eu gosto de entender primeiro como que o meu cliente está, entendeu? Eu analiso assim. Mas o primeiro passo para a produção de conteúdo é você entender, eu gosto de falar que é objetivo. Então, por que eu estou produzindo conteúdo? No meu caso, eu estou produzindo conteúdo para... Primeiro, vender aquilo que eu vendo. Então, por exemplo, vender o treinamento de empreendedorismo, vender as roupas que eu vendo, vender o livro quando sair. Então, para vender, porque isso é um trabalho, então eu preciso monetizar em cima disso. Eu estou gerando conteúdo também para transformar vidas. Então, tem muito conteúdo meu que não é para vender nada. É só para te ajudar, seja você quem for. Porque isso também é combustível para eu continuar. Então, qual é o objetivo pelo qual você vai produzir conteúdo? Porque tem gente que fala, o objetivo é ganhar seguidores. Isso não é o objetivo. Ganhar seguidores não é sinônimo de dinheiro, não é sinônimo de estabilidade financeira, não é sinônimo de liberdade, não é sinônimo de felicidade. Isso que as pessoas não entendem. Então, ou você tem um objetivo financeiro e você vai olhar a sua produção de conteúdo como um negócio, ou você tem um objetivo social e pessoal e de realização. E o meu trabalho é outra coisa, eu quero produzir conteúdo para comunicar, porque eu quero me expressar. Tudo bem, é um outro caminho. Mas qual é o objetivo? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, que você entende qual é o objetivo, você vai entender com quem que eu vou falar. Porque não dá para falar com todo mundo. Fica muito genérico e você acaba não ajudando e nem chegando no seu objetivo de uma forma eficiente quando você quer falar com todo mundo. Então, eu sei que eu falo com um público que se interessa mais por negócios, mas é um público muito mais na good. Tipo, eu não arranjo treta, eu não arranjo polêmica, eu não gosto de falar mal de ninguém, eu sou muito da paz, eu não uso discurso apelativo. Muita gente, quando vende curso, usa um discurso muito apelativo. Assim, que você fala, ai, amigo, para, sabe? Eu não sou assim. Eu acho que cada um tem que comprar e querer estudar o que quiser, senão a pessoa vai comprar na pressão e depois não vai estudar e vai achar que jogou dinheiro fora. Então, são pessoas que pensam parecido. Com quem que você vai falar? E aí, quais são os interesses maiores desse público específico? Eu acho que isso deve ser mais difícil, porque como você é atriz a nível nacional, você acaba atingindo os públicos muito diversos, né? Mas você nichar em moda, beleza, cozinha, você vai pegar um público mais feminino, normalmente. Não quer dizer que não tem homens que se interessam, mas acaba sendo majoritariamente feminino. Se eu falo de negócios, eu vou trazer um público um pouco mais masculino em algum momento. Mas eu sou mãe, então eu aproximo muito mais mulheres. É muito louco, assim. Exatamente. Então, com quem que você vai falar? O segundo passo primeiro por que eu estou produzindo, qual é o objetivo, assim como qualquer projeto que você... Tudo bom? É porque tá certo, tá confirmando que é isso mesmo que você tá falando. Foi o espírito. O espírito falou, sim! É isso. É isso. Não, pode ficar, tá tranquilo, a gente tá aqui. Tá bom. Mas foi um susto. É que vocês não viram exteriormente, por dentro... Assim, eu achei que você ficou plena. Porque eu achei que fui eu. Caiu ali, olha só. Não, por dentro eu tava assim, fui eu, quebrei o negócio. Mas voltando. Então, o primeiro passo é por que eu quero fazer. O segundo passo é com quem que eu vou falar. Com quem que eu vou falar? Normalmente, quando a gente entra no mundo de negócios, eles usam muito, assim, quais são os dados demográficos, assim, de qual região, qual é a faixa etária, qual é o gênero, qual que é... sei lá, poder aquisitivo que essas pessoas têm. Eu acho que isso tudo é importante, mas eu acho que você tem que olhar e entender que sempre será um ser humano comunicando com outro ser humano. Sim. Então, quais são os interesses? Então, eu uno muito as pessoas, assim... Você pode ser uma mulher de 54 anos, uma menina de 16 ou um cara de 28. Se você se interessa por negócios, por empreendedorismo, por mundo digital... você vai se interessar pelo conteúdo, entende? Então, o interesse é o que une os públicos pra mim. Eu acho que é muito mais isso, porque às vezes tem uma pessoa que é mais velha, que é de um gênero que, sei lá, que não é uma mulher da sua idade e tal, que ama a sua dica de cabelo. Então, é o interesse dela que te une a você entende? Então, quais são os interesses dessas pessoas? E aí, eu vou mais profundo, assim.
quais são os interesses e qual é o padrão de consumo de conteúdo delas. Se você fala com meninas mais jovens e tal, cara, a sua linguagem tem que ser adaptada para esse público querer olhar para você. Então, hoje em dia, eu tenho meninas mais novas que acompanham, mas eu tenho muita gente mais velha que acompanha. Porque a minha linguagem, ela é... Eu dou uma brincadinha e tal, mas eu sou mais séria, assim, na hora de falar e tudo aquilo. Por mais que na vida pessoal eu seja hippie, sabe? Mas eu não seja nada disso. Eu sou uma farsa. Não, mas entender qual é a linguagem. Em que rede social eu vou estar? Será que vale a pena eu estar no Facebook? Porque no Facebook é um tipo de conteúdo para atingir galera de 24 a 40 e tanto, assim, um pouco mais velha, que não é 17 anos, 16. Funciona muito o Facebook. É ainda uma das redes sociais mais utilizadas no mundo. E eu nem abro meu Facebook há 2 anos. Eu também não. Eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, como é que... É gigante. Cara, vídeo lá. O Luan, que é meu marido, ele só vê Facebook. Eu falo... Gente, como então assim? você que vai cuidar do Facebook, eu não entendo nada. Não sei nem o que é bom, o que é ruim, não sei nada. Você joga lá e finge que sou eu. Então, entender onde que estão. Porque às vezes você tá pondo suas fichas numa rede social e é outra rede social que é melhor. Entende? Se eu tô falando de negócios, não é muito melhor? E eu quero, sei lá, palestras corporativas. Eu quero fazer uma palestra para empresas, falar de liderança e disso e daquilo. Não é muito mais útil eu estar no LinkedIn, onde todos os recrutadores de empresas e as pessoas estão, e ser presente lá, do que focar em alguma outra rede? Então, eu olho dessa forma. E no meu caso, eu acho que no seu caso também, uma coisa que você faz super bem e que eu acho que é uma dica também para as pessoas seja multiplataforma. Não esteja só em uma plataforma. Porque a tribo que consome o Instagram, por mais que sejam bilhões de pessoas, é um tipo de pessoa. Quem tá no TikTok é outro tipo de pessoa. Quem tá no YouTube é um outro tipo de pessoa. Quem tá no Twitter é um outro tipo de pessoa. LinkedIn, Facebook e por aí vai. Então, eu prefiro ser sólida e constante em várias redes do que ser muito forte em uma e nada nas outras. E essa é a estratégia que tá indo agora. Você me falou uma coisa... Aqui, a gente tava tirando foto. E aí, você falou... você faz conteúdo pro TikTok, né? Não sei o que. Eu falei, sim. E aí, eu tava pensando, enquanto você tava falando, que... Por exemplo, eu estou em todas as plataformas, mas eu não uso o mesmo conteúdo para todas elas. Eu mudo, porque cada uma tem uma linguagem específica. E não só a linguagem, mas o público é diferente. Por exemplo, no meu TikTok, funciona a dancinha. Beleza, funciona. Mas, assim, o que funciona também? No meu caso, as pessoas gostam de ver o jeito que eu falo, que é um público que é a minha idade. Então, assim, se eu fizer um arrume-se comigo, o pessoal adora, porque é a troca de uma conversa. Você está aproximando o seu público. E, por exemplo, no Instagram, eu tenho muita mensagem, recebo muitas mensagens de mães falando: minha filha tem cabelo cacheado, igual o seu. Como é que você cuida do seu cabelo? Eu recebo muita mensagem de mães. E aí eu comecei a entender que o meu público do Instagram era também mais velho. Eu falei, ué, gente, e como é que... Então a gente tem que ter também essa sensibilidade de... Poxa, a gente tem os analíticos, né, de todas as redes sociais para poder entender. Isso ajuda a gente. Porque não é que a gente tenha que mudar o nosso conteúdo que a gente gosta de falar. É talvez a linguagem, é a forma como você vai falar em cada plataforma, né? Então, é uma descoberta diária. Exato, e eu acho que você tem que produzir o conteúdo para cada plataforma. A menos que esse conteúdo faça sentido na outra. Por exemplo, você pôs esse podcast aqui e você vai pegar um corte de 5 minutos e vai colocar no Facebook. Funciona muito. Então, tudo bem. Não é o podcast inteiro. É um corte de 5 minutos. É um outro conteúdo, mas você está aproveitando de um conteúdo macro. Exatamente. Ok, mas se jogar esse corte no seu TikTok, talvez não funcione. Então, na ordem é objetivo, com quem você vai falar. E com quem você vai falar, você tem que listar isso. Em que rede social tá, quais são os interesses, o que nos une, né? Qual é o padrão de consumo de conteúdo? Porque você entendeu, putz, Arrume-se Comigo é um tipo de formato que no TikTok funciona com aquele público desse jeito que eu falo. Você tem isso como um modelo de conteúdo que você consegue replicar e fazer vários diferentes. Entende? Exatamente. Ou, por exemplo, eu vi que funciona tipo de conteúdo que eu falo e trago curiosidades e traz uma edição, isso e aquilo. Eu consigo fazer milhões de assuntos diferentes no mesmo formato. Aí você vai entender os seus formatos, o que funciona pra você. E
em cima disso, o que que eu pego? Ah, então eu entendi com quem que eu vou falar, qual é meu objetivo. Agora eu penso nos conteúdos. Então eu penso em editorias, né? E depois nos conteúdos. Então eu, Isabela, eu falo de empreendedorismo, eu falo de mundo digital. Aí tem brisas filosóficas, é uma, eu juro. Brisas filosóficas, que é só pra falar de brisa filosófica, que é um conteúdo mais de valores e missão, não é um conteúdo tão voltado nem pra venda, e nem é pra posicionamento. Maternidade não é uma linha editorial, ele é meio periférico, no sentido de que eu tenho os principais, mas eu sou mãe também. Sim. Então, na minha cabeça, ela é mãe também, ela canta também, e não ela é cantora ou ela é mãe como o rótulo, que Sim. sempre colocam, entendeu? Aham. Então, é empreendedorismo, aí mundo digital, então tudo que envolve o jovem ou esses pensamentos, as brisas filosóficas. E aí eu trago também moda, porque eu tenho um negócio de moda, então eu trago, mas sempre alinhado à moda com o empreendedorismo. Aham. Eu tento linkar eles. Ao invés de do nada postar um look e do nada ser a filósofa e do nada, o que eu tô tentando fazer é unir. É falar sobre moda sob uma ótica de empresa. Porque aí eu tô falando de moda, mas eu também tô unindo os conteúdos ali. Ou falar sobre maternidade sobre uma ótica de uma mãe empreendedora. Então, como que eu uno essas editorias para que não fique um negócio solto? Tipo, eu vim pelo conteúdo de moda, por que ela tá falando de Nietzsche, sabe? O que tá acontecendo? Por quê? Então, eu tô tentando unir, e é interessante você tentar unir para não ficar uma coisa desconexa, já que você quer ser múltiplo. Como que isso se une para formar a Lívia, para formar a Maria, o João, entendeu? Exatamente. Como que isso te transforma em você. E, por último, a organização. Então, a organização, o calendário, eu encontrei uma forma que, tipo assim, vai salvar a sua vida. Porque quando eu ia só fazendo... Tudo bem que você tem um esquema muito bom aqui. Tipo, você vai gravar 5 num dia e tal. Dentro de uma área de produção de conteúdo sua, você já tá com gaveta, tá funcionando tudo certo. Mas, às vezes, no dia a dia, a gente acaba indo no flow. E aí, quando você vai ver, você fala, putz, será que eu fiz o que eu tinha que fazer pra chegar nesse momento que eu vou lançar isso daqui e conseguir linkar as coisas? Então, eu faço um planejamento. Primeiro, nesse planejamento, eu coloco os meses do ano. E eu coloco as datas importantes. Entende? Então, primeiro, o lançamento do livro, sei lá, setembro. Não sei a data exata, mas vamos supor que é setembro. Eu ponho. Lançamento da segunda turma do treinamento tal, junho. Eu vou colocando. E tem esses acontecimentos. Então, eu sei que aqui eu vou ter que focar um pouco mais em empreendedorismo. Aqui eu vou ter que focar um pouco mais no livro. E eu não vou ficar falando aqui de empreendedorismo, de mundo digital, e tem um negócio, e nananã, se eu quero promover o livro. Então, eu ponho essas datas. Beleza. Agora, a gente vai de trás pra frente. De Fez frente sentido. pra trás. Mas fez sentido. Fez sentido? Você vai analisar. Tem aqui o dia tal, o mês tal, e você Não vai da vendo frente pra trás, a gente vai o inverso. Do nada. Acho que a gente entendeu. Você entendeu? Eu entendi. Você entendeu o que eu falei? Você vai pegar aqui onde você quer chegar, e aí agora a gente volta. E aí o planejamento meu, ele tem anual, 6 meses, 3 meses, 1 mês, a semana, o dia e a hora. Top. Então eu vou até a hora. Que eu sei que essa hora eu tenho isso pra fazer. E eu acho que as pessoas, elas falham muito, que elas têm o planejamento do ano, o que eu quero fazer, minhas metas. Às vezes ela tem do mês, mas ela não tem a da semana, do dia e da hora. Ou seja, não faz. Não. Porque você tá vivendo só no hoje. Então, se eu abro o meu Google Agenda e não tem hora por hora o que eu tenho que fazer, eu separo dias para produção de conteúdo. Terça e quinta é dia de gravação. Segunda, quarta e sexta eu trabalho em qualquer outra coisa. Então, terça e quinta é dia de gravar, produzir conteúdo, seja gravar o programa, ou gravar vídeos, ou gravar... Então, são dias que estão reservados para isso. Aí eu monto a agenda desse jeito. E aí eu chego, aí eu monto o roteiro. Eu não sei se você roteiriza, tipo, vídeo. Roteirizo, sim, eu trabalho com isso também. Porque funciona melhor você que é atriz, né? Eu acho que na sua cabeça não deve... Você deve... beleza, sei exatamente o que fazer. Enfim, foi muito intuitivo como eu comecei a trabalhar muito com o roteiro. Porque como, enfim, atuando, você recebe muito roteiro, você entende uma praticidade nisso. Então, eu uni muito o meu lado de atriz com o meu lado Instagrammer ou influenciadora. Porque você acaba tendo um pouco de ordem nas coisas. Tipo, você consegue se planejar direito. Por exemplo, eu vou gravar uma publicidade, né?
Eu sou dessas, eu mando roteiro já, que nem como se fosse filme mesmo. Não é só, tipo um briefing. Não, é um roteiro mesmo. Interior, casa, tal. Lívia entra e não sei o quê. Nananana. Maravilhosa. Eu faço isso mesmo. Fala. Isso. Em off. Narração. Nananana. Mando. Porque, assim, eu quero que a pessoa também visualize. Total. Então, pra mim, é um senso de organização que eu posso passar pra uma equipe, por exemplo. Não tô mais gravando sozinha, eu vou ter alguém que vai... O meu filmmaker, vou ter a minha stylist, vou ter alguém tal, nanana. Gente, isso que vai acontecer. Então, isso é uma maneira que eu aprendi, que não é só no roteiro de filme, é na vida também, no dia a dia, é na publicidade. Então, essa é a maneira que eu me organizo para poder dar conta disso. E delegar a função também. Exatamente. Exato, tem que ter organizado. Então, aí eu escrevo roteiros, e aí eu tenho o dia de gravar. Aí eu gravo todos e ele vai pra edição. Hoje eu não edito mais porque, pô, eu casei por interesse, né? Eu casei com meu marido porque ele era filmmaker há 15 anos. E, gente, eu tenho que arrumar um editor também, um filmmaker. É isso, cara. Não vai ficar com um cara que, sei lá, surfa. Não tem nada a ver, ele não vai conseguir te ajudar. Ele não vai conseguir te ajudar no que você precisa. Não, mas brincadeira. Mas o meu marido, ele há 15 anos trabalhou com cinema, tal, em TV, isso e aquilo, nos bastidores. E aí hoje ele que pilota essa parte de audiovisual, então ele organiza. Só que na hora que eu vou gravar e eu escrevo os roteiros, normalmente eu já coloco na agenda qual que é a data prevista de postagem deles. Então, na hora que eu gravo, o editor já sabe a ordem que ele tem que editar, para eles estarem prontos e aprovadinhos, bonitinhos para postar. Óbvio que não é. Tem dia que eu falo, esqueci do post, vai o outro, tal, mas geralmente funciona assim para conseguir dar conta. E, por exemplo, tem algum evento especial, ela me proibiu, eu não posso postar nada nesse dia que tá acontecendo. Do podcast, porque é segredo. Mas hoje, por exemplo, eu tô aqui, aí eu vou gravar, vou postar uns bastidores daqui. Aí talvez não faça sentido um conteúdo que não tem a ver, então eu consigo adiar. Mas dentro da agenda eu tenho, então de 10 às 11 eu vou escrever 5 roteiros disso, daquilo. E de 11 às 3 da tarde eu vou gravar esses vídeos e tal. E publicidade, a mesma coisa. Eu faço reunião, eu gosto de fazer reunião com todos os contratantes. Que às vezes tem influenciador que eu sinto, não sei se você tem essa mesma vibe. Eu sinto que quando o influenciador, ele é só influenciador, ele nunca foi outra coisa, ele é só influenciador, ele não tem noção do que é um trabalho, sabe? Então ele acha que ele tá sempre exausto e que é um trabalho cansativo demais. Entendi. Você entende? E tá sempre, nossa, tô tão cansada, tal. Só que você vai perguntar ou conversar, a pessoa nem faz uma reunião com o contratante. Às vezes o contratante tá pagando 100 mil reais pra você fazer uma publicidade e a pessoa não se dá o trabalho de fazer uma reunião pra falar... O que vocês querem com essa campanha? O que vocês esperam de mim? É importante. Qual é o objetivo? Eu falo para os clientes sempre assim, eu preciso saber o objetivo, porque o objetivo final vai ditar muito do meu roteiro, né? Tipo, por exemplo, o meu objetivo é construção de marca voltado para segurança, é uma empresa de carro. Construção de marca voltada para segurança. Eu não vou fazer um roteiro engraçadinho, tá? Eu quero falar sobre a segurança desse, entende? Então eu quero servir ao objetivo do que a empresa pensou. Porque às vezes tem empresas ou agências que também não especificam muito. Aí você fala, eu quero entregar um bom trabalho, mas para entregar um bom trabalho, eu tenho que saber a sua expectativa do meu trabalho. Exatamente. Né? Então eu faço reunião, aí eu gosto de fazer com a empresa, eu faço com a agência, entendo, peço, eu quero o objetivo, eu quero as cores de marca, tom de voz da marca, missão, visão, valores. Entendendo esse panorama geral, eu vou montar o roteiro, mando, aí aprovado o roteiro, a gente grava e manda para aprovação e tá tudo certo. Mas eu também funciono com o roteiro, porque como tem o editor, tem o Luan, tem Dana, eu preciso que eles saibam o que a gente imaginou juntos. Então, eu e o Luan, a gente escreve o roteiro. Às vezes, ele vem com uma ideia muito louca lá da cabeça dele. Amo, do nada. Porque eu sou mais sem graça. Tipo assim, eu sou mais, sabe, assim, arroz com feijão. Aí o Luan, do nada... Feijão por baixo ou por cima? Por cima. Tá bom, obrigada. E você? Também. Psicopata, feijão por baixo. Não tem como, a gente teve uma discussão sobre isso esses dias aqui. Alguém é feijão por baixo? Não, é que eu entendi errado. Eu sou meio lerdinha às vezes, sabe? Pisciana. Mas enfim, aí eu entendi errado, mas é isso mesmo. Continua, desculpa. Tá. Quem quer feijão por baixo? Levanta, fala o teu nome. A gente vai te dar porrada. Mas o... O Luan que veio com umas ideias loucas e você é eu mais... sou mais arroz com feijão. Feijão por cima. Eu sou mais arroz com feijão e coisa e tal. E o Luan, às vezes, ele fala assim, eu tinha que fazer uma publicidade para uma plataforma de cursos, uma faculdade, coisa e tal. Aí o Luan, a Isabela do futuro,
vai voltar pra Isabela do presente. E vai falar uma coisa, e tal. E aí eu vou fazer um efeito dos Vingadores de você sumindo. Eu amo. Eu juro, ele tem essas ideias, aí eu falo, você consegue? Ele, mano, eu vou fazer. E a gente põe no fundo, no croma, e a gente tem um croma. E ele tem uma roupa de croma. Horrível, que ele fica todo verde. E o sonho dele é usar essa roupa, a gente nunca usou. Então, assim, me contratem pra fazer uma publicidade que eu precise de uma pessoa com croma, tá? Sei lá, que eu preciso de um personagem, porque o Lua tem a roupa e às vezes ele põe em casa pra ficar com a roupa verde, só pra me zoar. Juro por Deus. E ele vem com as ideias e tal, e a gente viabiliza, entende? Porque eu sou mais... E se a gente falasse dessa forma? Ai, Isabela, deixa comigo. Eu penso na ideia, você escreve. Porque ele escreve tudo errado, Luan. Os caras foi, sei lá o quê... Aí eu tenho que escrever importante bonitinho. É a mensagem que tá chegando, né? Não é, exatamente, sabe? A gente ajusta, tá tranquilo. E você estava falando de conteúdos diversificados e tudo mais, mas eu acho que existem algumas coisas, assim, principalmente em redes sociais, que as pessoas ficam preocupadas em, estou perdendo seguidor, socorro. Isso quer dizer que eu estou sendo incapaz, ou alguma coisa. E isso também tem muito a ver com criar comunidades. Principalmente você ou qualquer pessoa que explora todas as suas facetas, né? É importante você construir uma comunidade que você leve junto para todas as suas skins, né? Que a gente estava comentando. E você tem alguma dica para quem trabalha com rede social, que quer construir uma comunidade muito sólida? Porque às vezes você vai dispersando, aí não tá falando aquilo que você comentou. Mas não era mãe? Não tá postando mais coisa de mãe? Tá postando coisa de moda? Como assim? Então, como é que a gente faz para ter esse público mais unido com você? Primeiro ponto, eu acho que é você entender com quem você está falando. Aí você direciona muito melhor. Então, aquele passo, ele é muito importante para você conseguir comunicar na linguagem dessas pessoas. E não só fazer o que você acha que seria legal, mas sim servir ao outro. Acho que é um grande exercício de humildade até, de servir ao outro ao invés de ser suas redes sociais serem uma grande egotrip. Que é tudo sobre mim, tudo sobre mim. E aí, é tudo sobre mim. Eu apareço na hora que eu quero, falando o que eu quero, querendo o biscoito que eu quero. E se você não me dá, eu brigo com você e fico puto. É uma grande egotrip. Isso é um grande perigo, inclusive, para as pessoas. Porque o ego, ele é bem traiçoeiro, né? Mas uma dica para construção de comunidade, eu acho que primeiro você tem que entender qual é a comunidade que você quer construir. Quais são os valores? Quem é o seu inimigo em comum? Isso é muito bom. Em toda a comunidade, você tem algo que vocês odeiam juntos, sabe? Seja uma ideia ou uma pessoa, é meio ruim, né? Mas seja uma ideia ou um movimento. Tem o grupo da galera que é mais... não sei, mais de esquerda e coisa e tal. Eles não gostam do grupo que é mais de direita. Funciona assim sempre, em tudo. Ou numa escola, ou a gente tá aqui e a gente falou de um inimigo comum, uma coisa muito besta, mas assim, as pessoas que não valorizam que ser influenciador é um trabalho muito legal e estão sempre reclamando. Querendo ou não, isso é uma coisa que nós concordamos que não funciona, que as duas pensam parecido. Então, quais são esses pensamentos que vocês concordam do que o que vocês acham certo e tal? Tenta construir isso na sua cabeça. Ouça as pessoas. Então, não use a rede social só para exteriorizar. Pega um pouco do que as pessoas falam e interioriza também. Então, tem muita gente que só posta e nem lê o comentário, nem lê a DM. É ali que tá o teu ouro. Porque às vezes é ali que o que a pessoa te fala te dá um norte para onde você tem que ir. Então, ouça. Construção de comunidade não é um monólogo. Ele é uma troca, um diálogo. Sendo um diálogo, você precisa falar e ouvir. Falar e ouvir. Isso é muito importante. O segundo ponto é assim, quando você entra nessa pira de like, comentário e coisa e tal, primeiro você tem que entender que essa plataforma Instagram, as pessoas não é que elas não curtem porque elas te odeiam. Às vezes elas não curtem porque elas não viram. É uma plataforma baseada em algoritmo que o foco principal é que você fique nessa plataforma. O foco principal não é que a Isabela fique feliz porque a foto dela teve X likes. É que eu consiga reter o máximo de tempo as pessoas no meu perfil ou no meu conteúdo para que ela esteja retida o máximo de tempo dentro da plataforma. No fim, a gente está dentro de uma plataforma que é uma empresa que quer o lucro. Então, ela precisa de tempo. Por isso que hoje a maior métrica é o watch time, que é a retenção.
Então não adianta você ter um vídeo que você tá uma grande gostosa se as pessoas não vão ver até o fim. Não vai ter visualização. E não é porque elas te odeiam ou porque te acham feia. Você entende? É porque simplesmente não é um conteúdo que vale a pena ser entregue pela plataforma. Então, eu acho que é entender que olhar só pra like, e olhar só pra comentário, e olhar só pra visualização ou pra número de seguidores, não vai te trazer um benefício, que nem a gente falou lá no começo, de felicidade, dinheiro, não é sinônimo. E sim a construção de comunidade. Então, faça o que você sabe que vai guiar, não hoje, não amanhã, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, Exatamente. daqui 5 anos, que vai guiar as pessoas para te enxergarem como uma figura importante dentro dessa comunidade. Então, normalmente, as coisas que são muito boas no curto prazo não são as melhores no longo prazo. Então, sempre se pergunte, postar... Eu gosto de dar um exemplo, que é assim, quando eu posto foto de biquíni, que é muito raro, só quando eu tô em praia e tal, assim, eu não... Do nada, sabe? É muito raro. Do nada ali no espelho de casa, eu não tenho esse costume. Mas quando eu posto uma foto de biquíni, dá muito like. E quando eu posto foto com os meus filhos, dá muito like. Porque realmente seus filhos são incríveis. Foto de biquíni com meus filhos é o combo, entendeu? Então é o super combo, é o super trunfo. Tipo assim, é o combaço. Isso vai construir a imagem da Isabela empreendedora, ou a Isabela que escreve um livro, ou a Isabela que comunica, ou que ensina outras pessoas a empreenderem. Não vai. Então, no longo prazo, isso não vai ser bom pra mim, pra minha imagem. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Esquece o like. Esquece o seguidor. Não é pra você não olhar pra essa métrica com atenção, porque às vezes o like te mostra, puta, esse conteúdo aqui não foi bem, né? Tipo, não foi bem aceito, eu vou mudar, aquele formato foi melhor e vou por ele. Olha só com esse olhar crítico, não com o olhar de autodepreciação, só com o olhar de aprendizado. E foque nas respostas. Às vezes uma resposta... O Lua fala muito isso pra mim. A gente às vezes abre um vídeo que eu postei que não foi muito bem em termos de, nossa, 1 milhão de views e tal. Mas foi um vídeo que foi ok. Aí eu abro o comentário, mudou a minha vida, a sua perspectiva, mudou o jeito que eu penso. Um cara que chegou pra mim num evento, veio falar comigo e falou, eu vi um vídeo seu, que era um daqueles vídeos de meio que educação e brisa filosófica. Não era muito, sabe, de venda nem nada. Que eu falei sobre bater não gera... Por que eu não bato nos meus filhos? E tinha outro que eu falei de punição não gera aprendizado. Né? E, enfim, esses vídeos... Aí o cara falou, cara, eu vi esse vídeo. Eu tenho uma filha pequena. E era um cara. Eu tenho uma filha pequena, eu vi esse vídeo com a minha esposa. E você mudou totalmente o jeito que a gente cria a nossa filha. Então, isso... mostra que você está se tornando uma figura importante dentro da sua comunidade, com os valores que você gostaria de ter. Olha para isso. E aí você vai saber se você está no caminho certo. Porque o like, às vezes, te leva num caminho que parece que é o certo, aí você chega lá e fala, puta, tô sem dinheiro, sem amigo, sem casa, né? Pelada e largada. Mas assim, eu tô numa egotrip com gente que eu não gosto, fazendo coisa que eu não gosto, que eu não me sinto realizado. Como eu vim parar aqui? Você foi... sendo atraído e seduzido pelas métricas de vaidade, não realmente pelo que importa. E a maior métrica é o pessoalmente, né? Quando essa pessoa chega com esse approach, fala, caramba, poxa, que nem... Como que é com você? Teve uma vez que eu tava no mercado. Porque dá vontade de abraçar você, né? Você é legal, não dá vontade de... Oi, Lívia, tira uma foto comigo. Me dá vontade de... Oi, Lívia, quer ser minha amiga? Vamos amigar? Pega o meu WhatsApp. Teve uma vez que eu estava no mercado... De boa, tranquilex. Adoro fazer mercado, inclusive. Amo comprar frutinha, essas coisas. Odeio. Sério? Aí eu amo, porque eu vejo... novidade da semana. Qual é a frutinha? Vou pegar essa aqui, vou fazer... Enfim, adoro. Estava lá no mercado e havia uma menina que ela estava vendendo ovos orgânicos do mercado. Aí ela tava lá, não sei o quê. Aí eu olhei ela assim e ela tava, tipo, tremendo, assim. Aí eu falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa. Enfim, passei e tal. Dei uma volta, fui continuar fazendo minhas compras, tal, E eu reparei que ela tava olhando. Mas tudo bem, ok, tá olhando, show, beleza. Então, não sei o quê. Tava indo embora, tinha feito as minhas compras, tava indo pro estacionamento. E ela chegou, ela me olhou de um jeito que eu, juro, eu falei, gente, ela me falou tanta coisa em um olhar que eu fiquei até emocionada. Assim, eu nem sabia o que ela tinha pra falar. E aí ela chegou perto de mim, tremendo, falou assim, ela... com o telefone, assim, querendo... Eu falei, você quer uma foto? A gente pode tirar uma foto. Ela,
quero. Aí ela respirou, a gente tirou uma foto. Aí ela falou assim, você não sabe, mas só que a minha mãe teve câncer. Eu não tinha mais pra onde olhar. Eu não me sentia bonita. Eu achava tudo horrível. Minha mãe ficou muito tempo no hospital. A gente achava que ela ia morrer. E eu só tava piorando tudo. Aí eu comecei a te seguir. E você começou a mostrar como você finaliza o seu cabelo. Cacheado. Que é uma coisa que às vezes você achou que... Que é uma coisa, tipo, que eu faço todo dia. Normal. Sim. E aí eu comecei a ver que alguém tinha um cabelo cacheado igual o meu. E que é bonito. E aí eu comecei a te seguir, comecei a ver e eu comecei a mostrar pra minha mãe. Minha mãe também ficou super feliz. E aí a gente foi começando a aprender como é que mexe no cabelo e tal, não sei o quê. E aí ela falou que, assim, transformou a vida dela de uma coisa que pra mim era tão simples, uma coisa que eu falava, pô, faço todo dia, não vou nem postar, por exemplo. E ela falou, eu comecei a chorar, óbvio, pisciana e qualquer coisa assim, eu choro de qualquer jeito. E eu falei, nossa, é uma coisa tão impressionante, é um termômetro, aquele maior métrica, né? Que é esse abraço. Aí por isso que eu também falo, gente, você tá na rua, você me vê, você quer tirar uma foto comigo? Por favor, vem tirar foto comigo, não tem problema não, pode me cutucar. Ei, se eu estiver comendo, eu falo, deixa eu só terminar de comer, a gente tira a foto tranquilo. Então isso pra mim é muito importante, as pessoas que vêm, porque na internet, minha DM, eu leio. Eu preciso ler, porque eu sei que tem gente que quer me falar coisa legal. Tem gente também que eu leio que eu falo, gente, vocês estão aqui só pra encher o saco, né? Mas tem pessoas que querem... É a comunidade, que quer falar, adorei esse seu conteúdo, tá, não sei o quê. Então, é importante a gente ver. Então, dali vem um crescimento muito bom, vem uma troca. Então, eu me guio muito por essas coisas. Eu tento também analisar o que é feedback positivo, o que é crítica, aquela tal do... Não aceite crítica de pessoas que nunca construíram nada. Então, ou às vezes a pessoa construiu, mas eu acho que você tem que olhar só a crítica... Você tem que olhar a crítica, só pra não ninguém brigar comigo depois, hein? Mas você tem que olhar as críticas de pessoas que, gostam de você. Uhum. Esse é o primeiro ponto. E 2, que estão no lugar que você gostaria de estar. Então, assim, você entende? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que eu admiro, porque essa pessoa, não é nem que eu queria estar no seu lugar e roubar seu lugar, mas assim, eu admiro o lugar que você tá, eu admiro o seu jeito de pensar, eu admiro onde você chegou, e você vai me dar um feedback... Você provavelmente está me dando esse feedback porque você já viu isso, já passou por isso e vai me alertar de alguma forma. Talvez me gere uma raiva e coisa e tal. Aí eu respiro e analiso com um olhar de aprendizado. A gente está aqui para aprender, né? E é muito legal isso que você falou, porque eu acho que a gente sente muito esse feedback mais real das pessoas em como elas te tratam. E você começa a ver como que você é visto. Uhum. Como que elas te percebem pela forma como elas te tratam pessoalmente. Exatamente. Por exemplo, tem gente que chega pra falar comigo, tremendo, chorando e tal, mas não é o normal. Normalmente chega já falando, oi, Bela, e as crianças onde estão? Como se a gente fosse melhores amigas. Eu amo! Então, não chega como se fosse fã, chega como se fosse muito amiga. Uhum. Isso é muito legal, porque eu não gosto de... Eu não falo, por exemplo, meus fãs, eu acho o ó. Eu acho o ó que faz isso. É uma das coisas que eu fico assim, ó. Ai, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Tipo, meus fãs, obrigado, meus fãs. Queria agradecer a todos os meus fãs. Tipo, você não é meu fã, você é uma pessoa que gosta de mim e se identifica com o que eu falo. Uhum. Então, assim, você já vê, a pessoa te olha com um olhar de amiga, a pessoa te olha com um olhar de, beleza, sua fã e tal, mas com um olhar de carinho, de, meu Deus, você mudou minha vida. Uhum. Não é de, me deixa uma foto comigo, obrigada, tchau. Ela tem algo pra falar, você mudou alguma coisa pra ela. E eu acho que isso é muito valioso e a gente deixa isso passar muitas vezes, né? Muitas vezes a gente fica tão focado olhando para um outro lado que a gente perde a sensibilidade de enxergar esses momentos. Uhum. Eu acho que quando as pessoas acabam tendo muito disso, né, ficando muito famosas, deve ser difícil você não perder essa sensibilidade. De você tratar todo mundo como... Sabe o meme da Anitta passando no caixa? Parece que tá passando no caixa. Eu amo esse meme. Na porta do maravilhoso da Globo. Devia ser umas 400 pessoas também. Ela é exausta depois de gravar, né? Mas muito tá engraçado. Lá tirando foto. E tá lá tirando foto. Não, arrasou. Mas é tipo esse meme, assim. Como que você não perde a sensibilidade? Porque às vezes uma pessoa ali abriu mão de tirar a própria vida por causa de você. Isso é literalmente, você salvou uma vida simplesmente sendo quem você é e mostrando. E eu acho que isso é um recado importante também para as pessoas. Às vezes o que eu vejo muito, assim, falando sobre empreendedorismo, ou sobre trabalhar com produção de conteúdo,
O que eu vejo muito e recebo muito de mensagem é pessoas falando que tem vergonha, que eu não sei por onde começar, que eu tenho vergonha do que os meus amigos, familiares vão falar, porque o cancelamento ele começa ali, né? Ele começa com as pessoas mais próximas. Não começa com quem tá longe. Às vezes quem tá longe fala, eu adorei seu conteúdo, e quem tá próximo fala, que blogueirinha, ai, que ridículo. Entendeu? Então começa normalmente em quem tá próximo. E as pessoas acabam desistindo, mas você não sabe o tanto de gente que às vezes precisa do que você tem a dizer. Do que você passou, do que você viveu. Eu acho que nada é por acaso. Por exemplo, eu já tive um monte de transtornos e distúrbios psicológicos, né? Então, eu já tive depressão, já tive ansiedade, já tive distúrbio alimentar, já tive bulimia, já tive distorção de imagem. É louca, né? Aqui, sessão de terapia. A lista. 23 pontos. Mas já tive um monte de coisa. Já tive crise do pânico, enfim. Passei por todas essas coisas e eu não entendia por que eu passava por elas. Até que eu entendi que quando você passa por algo, e passa, que eu digo, você conseguiu passar. Você conseguiu sair do outro lado daquele momento turbulento. Ou tua mãe ter câncer, que nem você falou da sua seguidora. Isso é não é algo que aconteceu por acaso com você. Você pode ajudar os outros através da sua história. Entende? Então, as pessoas às vezes subestimam o quão interessantes, o quanto que elas podem ajudar os outros, o quanto que o que ela tem a dizer é importante. Mas não é importante porque eu não tive 1000 comentários. Não interessa, é importante para uma pessoa, tá ótimo. Ou é importante para 50 pessoas, é uma sala de aula cheia de gente. Então, isso é muito importante, sabe? As pessoas não esquecerem disso. Porque eu sempre falo, ao invés de você olhar para a vergonha que você sente ou as coisas ruins que podem acontecer, alguém te zoar, isso e aquilo, olha para o que tudo de bom que pode acontecer, que não vai se você não fizer. Então eu falo, põe na balança, você tem a balança, aí você tem a vergonha de aparecer, você tem o medo de julgamento, você tem 1000 coisas, e você tem, eu posso ganhar dinheiro, mudar a vida da minha família, ajudar pessoas, transformar a vida de outras pessoas que passaram por isso que é tão difícil, que hoje eu tenho orgulho de... Cara, eu achei que eu não ia conseguir passar e eu consegui ajudar outras pessoas que às vezes estão no momento que elas não acham que vão conseguir. Então você tem, né, a realização pessoal, propósito, um monte de coisa desse lado. Se você deixa esse vencer, esse perde. Você não tem como ter os dois. Ou um ou outro. Ou a vergonha ganha, ou as coisas boas vão acontecer. Então, você tem que ir superando esses medos para conquistar aquilo que você quer. E aquilo que você quer pode ser tanto dinheiro quanto pode ser a realização pessoal. Entende? Ou os dois também. Não é uma coisa ou outra. Ou os dois. Mas você tem que saber que você só vai conseguir quando você compreender, manter o medo por perto e tal. Entendi. Medo, por que você tá aqui? Porque eu não tô preparada. Então vou me preparar. Por que você tá aqui? Porque eu tô com medo de rirem de mim, porque eu sofri bullying na escola. Tipo, eu fui dar uma palestra numa escola pra criança de 15 anos, e eu já com 2 filhos e coisa e tal. E eu fiquei muito nervosa. Sério? Juro, e era tipo assim, 500 alunos. E eu já dei palestra pra, tipo, 2.000 pessoas, tá? Mas 500 alunos era ali. E eu tranquilaça, fazendo piada e tal. Com 500 alunos que estavam ali, eu tava me tremendo. Porque eu sofri bullying na escola, então era um ambiente muito horrível pra mim, por mais que eu já seja adulta e coisa e tal. Então eu entendi que aquela ansiedade, que eu falei, por que eu tô ansiosa pra essa palestra? Nada a ver, por que eu tô ansiosa? Aí eu, medo, entendi. É por causa disso. E aí eu, então eu respiro racionalmente, vamos entender que isso daqui não faz sentido, e fui tranquila. Então, manter por perto, mas seguir fazendo, porque você quer esse lado da balança e não deixar esse vencer e depois se frustrar porque você não fez o que você acha que poderia ter feito, entendeu? Eu ia até te perguntar, você complementou também, quando você começou o seu negócio, muito nova, na escola, rolou bullying por você querer começar uma coisa que as pessoas achavam que não ia acontecer? Faz a pergunta mais longa, só pra eu terminar de comer. Você, quando você era mais nova. Mas é muito doido, porque as pessoas ficam rindo de uma coisa. E esse negócio, cara, todo mundo vai ter opinião, mas, tipo, não interessa, sabe? Pode falar, não sei o quê. Que nem falam assim pra mim, só tá aí por causa do seu pai. Não tô, gente. Eu tenho a grande honra de ter meu pai como meu professor. Cara. Tenho grandes privilégios. Exatamente. Mas eu não tô aqui por causa dele, porque se eu tiver numa novela, se eu tiver numa coisa, e o diretor falar ação,
quem tem que saber a fala, quem tem que saber o personagem sou eu, não é ele. Então, eu tirei, tipo, esse peso que as pessoas falam, ai, nossa, é um peso, pipipi. Não é, porque eu sou bem resolvida em relação a isso. E principalmente na escola, tipo, tá faltando aula porque tá fazendo o quê? Eu não tô trabalhando. Trabalhando? Nossa, você vai... Então, é aquele negocinho que tem quando as pessoas ficam atrás de querer futucar os seus sonhos. Ou, tipo, nem entendo da onde vem isso. Mas é de um lugar de que o problema é com elas mesmas, né? Não é com a gente. Mas quando você tem 12 anos, você não sabe que o problema é com elas mesmas. Você só chora no banheiro. Juro, hoje em dia, eu tenho uma irmã de 14 anos, né? Que é a Juju. Que é o melhor ser humano da face da Terra. É ela. Não, os meus filhos, tem que colocar antes. E ela, Climão, os três climão. juntos. Os três juntos. O Léo, a Maia e a Juju são, tipo assim, ninguém supera eles três, juro. E aí eu tava falando com ela, cara, quem se dá melhor na época de escola é quem finge melhor. Todo mundo é inseguro, todo mundo tem um monte de incerteza, todo mundo tá passando chapinha só na franja, tipo, tá... Que fase, viu? O meu cabelo, ele é ondulado pra cacheado, ele depende da vibe, quando ele tá longo. E aí era isso, era só a franjinha lisa com a chapinha, meu Deus. Incrível. Mas tá todo mundo ali, só que se você finge melhor e segura a bronca, você leva a galera. Uhum. Aí ela, tá, e por que você não fez isso? Eu falei, porque é uma merda fazer na época, porque agora eu sou adulta, agora eu consigo te dar lição de moral. Eu nem tô mais na escola, se eu tivesse que voltar lá, eu já... Mas na época, eu sofria muito bullying por umas meninas mais velhas. Então, imagina, eu tinha 12, a menina tinha 14 e a outra tinha, tipo, 16. Uhum. E todo o grupo dos mais velhos, incluindo os meninos também. Não todos, mas alguns. Porque eu trabalhava e porque eu postava as coisas. Aí era o início de blogueirinha. Então, imagina o caos. Nossa, eu postando os meus foi lookzinhos assim. puxado. Postava os looks, porque era isso que vendia. E falava que eu tava vendendo. E às vezes eu levava pra vender na escola. Tipo assim, alguém que tinha comprado e eu levava. Nossa, e eu morria de vergonha. E aí, e o bullying, ele com menina é diferente de menino. Com o menino, ele é mais físico. Com a menina é psicológico. Uhum. Óbvio que podem ter os dois nos dois casos, né? Mas normalmente o bullying com o menino, ele é o primeiro sinal de bullying, pra ver se você vai ou não, é o primeiro contato visual que um menino faz com o outro. Quem abaixar a visão já é provavelmente quem mostrou uma insegurança e quem vai ser o mais fraco da alcateia dos lobos. Mas é tipo isso, e é muito físico. Então, só pra você ter uma noção, na escolinha do Léo, que é o meu filho, Léo ele vai fazer 4 anos depois de amanhã, né? Ah, neném. Não depois de amanhã aqui. Mas já aconteceu. Já aconteceu. Mas ele vai fazer 4 anos e na escolinha dele já tem sinais, eles estão entendendo interação social e tal, e já tem sinais das crianças que são as mais fracas, entre aspas, nesse contexto, né? Porque isso não é fraqueza, né? Mas nesse contexto de e tal, que sofrem bullying com 4 anos. O início de bullying. E é, assim, o menininho que tá ali, que é mais calmo, que não gosta de bater, que não gosta de revidar, e um outro vem dar um tapa na cara dele. E ele tem 3, 4 anos. E o Lua viu uma cena dessa, voltou pra casa, ficou bad o dia inteiro, falou, ai não, eu vi o menininho dando tapa na carinha do outro, e o outro abaixou a cabeça e tal. Aí ele foi lá, brigou com outro menino, chamou a professora, o Lua já causou lá na escola, falou, que isso, como você deixa bater no rosto dele? Menino bonzinho, não fez nada, e você não bate nele não, viu, moleque? Fez o caos. Mas acontece, com menina ele é mais psicológico, então comigo ninguém me bateu. Mas eu passava, eu não comia mais na cantina, porque se eu passasse na frente do Banco dos Populares, que tinha os bancos... tem o Banco dos Populares. Ai, que rola caos, isso, gente. cara. Que nem a galera do fundão, da turma, que só faz... Eu, na segunda carteira. Mas... Deve ser tão legal estar lá, assim, anotando no caderno. Competitiva, querendo acabar antes de todo mundo no caderno. Fazendo lista. O que eu tenho que fazer agora? Ai... Então eu passava, aí davam risada, aí cochichavam, e aí você se sente observado o tempo inteiro. E hoje em dia eu sou totalmente bem resolvida. Tipo, eu sou uma pessoa muito autoconfiante hoje em dia, depois de alguns anos de trabalho. Muitas lágrimas. Alguns anos de trabalho, hoje em dia eu não me apequeno por ninguém. Você pode ser quem for, você pode ser o
Eu ia falar o Papa, mas aí o Papa eu faço assim. É, o Papa realmente Não, tem. eu ia falar o Papa por força de expressão, mas aí na hora que eu pensei, eu falei, não, o Papa é meu pequeno. Mas sei lá, pode ser alguém muito famoso, tipo assim, não ligo. Eu sei que se eu passar 3 meses convivendo com você, eu vou te achar um saco e a gente vai brigar e você vai me achar um saco. E ou a gente vai se adorar, e daqui a pouco você vai soltar um pum que não era pra soltar e você é totalmente normal, qualquer pessoa é normal. Então hoje em dia, o ambiente que eu tiver, qualquer pessoa é só uma pessoa e já era, sabe? Mas na época e durante muitos anos, eu me senti observada em todo ambiente. Então, ia pra uma festa que nem tava no contexto de escola, eu já tava ali no início da faculdade. Começava a hiperventilar, por isso que eu sou mais introvertida, por incrível que pareça. Eu sou muito sociável, mas eu sou introvertida. Então, se eu tô ali numa festa, eu não vou chegar e falar, oi, e aí, beleza? Se você falar comigo, a gente vira muito amiga. Mas se você não falar, eu não falo com ninguém. E, tipo, porque eu sou da minha. E eu saio da festa e preciso de um tempo sozinha, sem falar com ninguém. Ninguém fala comigo. Nossa, sim, a minha bateria social acaba muito rápido. Eu não sei nem como é que eu tô dando conta do podcast. Gente, acabou. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A Lívia cansou. Ela cansou, tá? Vou levar um pote de Cheetos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Não, mas é sério, porque é engraçado também você tá falando de ser tímida. Eu sou muito parecida com meu pai em relação a isso. Muito parecida. E eu acho que... Seu pai é tímido? Muito. Meu pai é advogado, né? Formado, já foi tenente e tal, não sei o que, e virou palhaço. A gente fala disso direto. O jeitinho que você formulou a frase. Advogado, tenente, tá? Virou palhaço. Virou, pronto. Aí trabalhou com isso e tá tudo certo. Mas ele fica quietinho, na dele. Tá todo mundo comendo, assim, todo mundo tava conversando e ele comendo vibes, sabe, na dele, assim. Aí todo mundo acha, nossa, ele tão quieto. E ele muito quieto. Do nada, ele vai começar a conversar com você e tal, não sei o quê, e de repente ele vai soltar uma piada. E aí é o jeitinho dele de estar junto com a pessoa. E eu sou muito assim, eu sou tipo, vou ficar na minha. Aí, hoje em dia, minha mãe já fala, filha, não precisa ser tão na sua, né? Você pode ser um pouco mais tipo eu. Minha mãe é leonina, né? Então, ela, fala... A minha também. Meu Deus, fala... Que dia? 4 de agosto. A minha é 18. Nossa, mas fala e tal, não sei o que, meus amigos Não, e a minha mãe é tipo assim, o raio de sol chegou. Deve ser a sua também. Minha mãe aqui ontem trouxe bolinho. Ah, aqui o bolinho, o bolo da Dona Lilian. Vai todo mundo comer, entendeu? Aquela coisa. É, o raio de sol, a pessoa que fala, a pessoa que se comunica. E o Luan é também, tipo assim... Eu largo ele no deserto do Saara, ele sai com 15 grupos de amigos. Eu falo, de onde você tirou tanta pessoa, Luan? A minha mãe. Caramba, assim, cara, por que conhece tanta gente o tempo inteiro? Vou te contar. E aí me apresenta, até hoje, a gente tá há 7 anos, até hoje ele me apresenta, a gente fala, pô, meu amigo há 10 anos. Eu falo, caraca, eu não conheço Acabei você. de conhecer. Que é isso, cara? A minha mãe, cara, mãe, te amo, tá? Minha mãe... te amo, tá? Não briga comigo, nem vê. Ela não fala inglês, ponto. Ela fala português, acabou. E isso tem que ser uma coisa, tipo, muito bem estabelecida aqui pra eu poder continuar essa história. Aí, toda vez que a gente viaja para os Estados Unidos, a gente vai para algum lugar e tal, não sei o quê, ela conhece uma palavra chamada sale, né? Nas lojas. O sale é o descontaço, né? O Black Friday, né? Aquelas coisas. E aí ela chama de Sally. Ela não fala sale, ela fala Sally. E eu amo que ela fala isso, porque agora eu tô falando. Eu sei que é errado, mas eu amo falar isso errado. Aí ela fica, Sally, vou entrar nessa loja. Você pode largar minha mãe em qualquer lugar. Ela vai saber voltar pra casa. Ela vai pagar, ela vai voltar com amigos, com desconto e com um cafezinho da tarde marcado, entendeu? Com alguém que ela acabou de conhecer. Então, isso é ela. E eu admiro muito isso nela. É uma coisa que, assim, eu falo, poxa, que legal. E toda vez que a gente viaja, ela sempre entra numa loja e ela consegue tudo que ela quer. E não fala inglês. Não fala. Aí teve uma vez que a gente... O mais engraçado pra mim foi uma vez que a gente teve uma reunião de negócios com um chinês. E ele só falava chinês. Agora, era meio mímica? Não, era com o Google Tradutor. A minha mãe, ela conseguiu misturar a mímica que todo brasileiro tem. A gente nasce com essa desenvoltura de poder se expressar, né, a linguagem corporal. E o chinês do Google Tradutor. Então, era uma coisa muito engraçada. E foi assim, eu falei, mãe... Você não tem vídeo disso? Não tenho, porque era reunião. Eu falei, cara, isso é uma reunião. Isso aqui podia ser um stand-up. Você podia pegar e deixar um celular sempre gravando agora. E aí você fala, eu não vou postar, mas vai que eu preciso usar. Vai que eu preciso desse vídeo. Porque esse você precisava, eu precisava ver, entendeu? E pra mim, mudou muita coisa. Eu falei, cara, minha mãe
se minha mãe, que ela tá aprendendo inglês, tá? Porque agora ela tá fazendo aula de inglês com o meu pai. Então, os dois estão falando inglês, tá? Mas antes ela não falava. Então, se ela não... Falando só português, ela consegue o que ela quiser, como é que eu, que falo inglês, estou estudando, não sei o quê, como é que eu não vou conseguir ir atrás das minhas coisas? Ah, não. Aí eu acho que essa foi uma das maiores lições que eu recebi dela e parei de ser tímida. Isso aí eu falei, cara, eu não vou deixar a timidez, tipo... tô aqui, tô com medinho de falar tal coisa. E se eu falar errado? Tô nem aí. Eu vou atrás, porque eu tenho um objetivo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com ela. E é muito engraçado, porque é aquela coisa de mãe. Mas será que todo casal tem um pouco mais introvertido e um pouco mais... O que você larga e faz 15 amigos no Saara, ou consegue todas as coisas sem falar a língua. E o outro que é mais na dele e tal, que nem tem que tipo, ter você falou, meio né? teu pai e tua mãe, né? Que tem esse equilíbrio ali. E aí depende da... Eu também tenho, tipo assim, depende da pessoa com que eu tô falando, que eu sou um pouco mais tímida ou um pouco mais, tipo, vibes, depende. Assim, tímida, normalmente eu não sou. Mas eu sou introvertida, que são coisas diferentes, são perfis diferentes. Eu não tenho vergonha de falar com você. Mas se você não vier falar comigo, eu não vou falar com você, provavelmente. A menos aí você dá um sorrisinho, aí eu falo com você. Mas eu preciso da sua abertura pra falar com você. Eu dificilmente... O Luan... olha essa história. Vou contar uma. Só pra você entender. Pra você entender a dinâmica desse homem. Ele tá lá dormindo. Ele era pra ele ter vindo aqui. Mas ele tá lá morto dormindo, exato. Obrigada, Luan. Obrigada pela consideração. Nós estamos ridículo. Mas ele tinha 11 anos. A mãe dele comprou um apartamento no Guarujá, que é uma praia perto de São Paulo, né? Então, 1 horinha de São Paulo, tal, tem praia. Ela comprou esse apartamento e ele ficava num condomínio com, tipo, 4, 5 torres, assim, de prédio. Aí ele tinha 11 anos, chegou, primeiro fim de semana, sozinho, desceu no Play, viu que tinha um grupo de uns 11 moleques, assim, entrou na roda e ficou. Entrou na roda, não conhecia ninguém, e ficou, tal, e começou a conversar, tal, passou umas 2 horas, alguém falou, quem que você é? Você é primo de alguém? Aí falou, não. Você não é primo de ninguém? De onde que a gente conhece? Ele, não, acabei de mudar e vi vocês aqui e sentei aqui. E eles são amigos há 20 anos. Ele é essa pessoa, tipo assim, sabe quando que eu ia chegar numa roda de gente que eu... Nunca. Eu podia estar passando fome, eu não ia pedir comida pra eles. Eu ia esperar alguém olhar que eu tava passando fome. Ele é esse cara. Juro, ontem na festa, a gente foi numa festa, né? Cara, ele é impossível. Você larga ele, daqui a pouco tá num grupo lá, melhores amigos, fazendo piadas, zoando, nananã. Aí eu sento um pouquinho e tal, aí já ele some. Tá com outro grupo e outros amigos e coisa e tal. E eu acho isso muito legal, porque mantém a nossa vida social ativa. Porque senão eu sou muito caseira, eu sempre prefiro ficar com os meus filhos. Eu sempre prefiro ficar assim... A gente tá aqui, dificilmente eu vou falar, vamos num jantar em algum lugar? Eu vou falar, mano, vamos ficar em casa de boa. E a gente fica, tipo, descalço e conversando, e a gente bebe alguma coisa, pede alguma comida. Então eu gosto esse ambiente mais controlado de casa. Eu não gosto desses rolês muito fora, assim, sabe? E por causa dele, eu acabo sendo uma pessoa mais sociável, entendeu? Então isso é bom. E por causa de mim, ele virou um cara muito mais caseiro. Ele saía de segunda a segunda. Claro, tem que ter um equilíbrio, né? Você é de segunda a segunda. Hoje em dia, ele ama, tipo, essa vidinha, rotina, nossas coisas. E a gente fala, ontem a gente chegou e falou, muito bom sair, mas, cara, nada como a nossa casa, a nossa cama, acordar, os nossos filhos, meu Netflix, ver meus negócios, demais, sabe? Né? Assim, é bom demais. Então, eu acho que esse lado introvertido, ele me ajuda também a me recarregar, conseguir ter tempo de pensar, não ser tão afobada e sair fazendo as coisas, eu consigo pensar nelas e tudo. Mas eu acho que são coisas diferentes, assim, a timidez e a introversão. Mas sendo funcional, tá entendeu? Ótimo. Tá ótimo, exato. E você com seus filhos, né? Eu sei que, assim, não sou mãe, mas eu sei que um filho muda qualquer mulher, qualquer pai, enfim, muda qualquer família. E pra você... você foi mãe nova. Então, só que eu acompanhando nas redes sociais, eu vi uma coisa muito bonita, que é assim, não é questão da idade, é questão que você amadureceu muito em relação a todos os aspectos da sua vida. Você mencionou aqui mais cedo, você estava falando que você aprendeu a ter muita responsabilidade com os filhos. E a gente sabe o quanto que, assim, por exemplo, você está me ensinando muito agora. Mas na troca, a gente aprende muito.
E eu acredito que você aprenda muita coisa com seus filhos. Que você, assim, sabe aquela lição de moral que seu filho te dá? Aquele tapa na cara que você fica, meu Deus, putz, uma criança acabou de me falar que eu precisava escutar. Tem muito disso em casa? Tem com seus muito filhos? disso. E eu acho que as crianças, elas têm alguma coisa, assim, que elas sentem e aí às vezes vem. Umas coisas que meus filhos falam, às vezes nos momentos que falam, que esquisito você falar isso bem agora. Tipo, eu não sei se ele sente, fala, ou às vezes falam que Deus usa, né, como instrumento e coisa e tal. Mas os meus filhos, primeira lição, eles nem falavam, eles eram micro bebês, né? Desde o Léo e a Maia, os dois me ensinam lições diferentes todos os dias. Então, por exemplo, quando o Léo nasceu, ele me ensinou que eu precisava ser uma pessoa mais produtiva e que eu precisava mudar a minha vida para que o meu tempo com ele fosse de qualidade e que eu conseguisse lidar com as coisas da minha vida com mais calma. E ele me ensina todos os dias a ser mais leve. O Léo, ele é o palhacito, né? Então, ele ia até aqui fazer palhaçada, ele quer ser o centro das atenções sempre. Então, ele é mega, tipo, extrovertido, palhaço, brincalhão, ia dar oi pra todo mundo, Qual dar signo? Gêmeos. Gêmeos. Ah, tá. Ia Não dar entendo oi. nada de signo, mas tudo bem. Perguntou só pra dar um... Só pra entender. Tá. Só pra... Quis entrar no clima. Mas ele dá oi pra todo mundo. Mas Gêmeos é muito comunicativo, sabe? Só que é assim, tá feliz, chora. Tá feliz, chora. Ele é muito, também duas coisas. Muito extrovertido, então ele me ensina a ser muito leve, assim, ele tá sempre dançando, ele tá sempre cantando e brincando, e ele quando tá bravo, ele tá muito bravo, extravasa, então ele me ensinou a ser muito paciente, porque, por exemplo, ele quando tá bravo, ele tá bravo, ele joga coisa, ele não lida bem com a raiva internamente, ele precisa extravasar. E eu, como mãe, preciso mostrar pra ele como extravasar de forma que não machuque ninguém, ofenda ninguém, não quebre nada. Então, então vamos segurar esse negócio, vamos bater nesse travesseiro, vamos gritar. Então, eu tenho que ser paciente quanto aos momentos que ele está extravasando isso, para que ele saiba como lidar com essa raiva. Então, ele me ensinou muito sobre como tentar ter alteridade, que é diferente de empatia, né? Mas, assim, tentar entender a situação dele. E como que eu, como mãe, consigo ajudar ele a se formar como um indivíduo que sabe lidar com sentimentos. Para que ele não vire um homem agressivo, violento, que não sabe lidar com a raiva, que é a maioria dos casos. Homem não chora, o menino tem 4 anos, não consegue extravasar a tristeza, a raiva, cresce um adulto que vai gritar e xingar a mulher ou o marido, tanto faz. Entende? Então, lidar com as nossas emoções é muito importante. Eu tive que aprender sobre como lidar com emoções e como ensinar uma criança a lidar com emoções, dependendo da fase e do estágio de desenvolvimento do cérebro dessa criança. Então, Piaget fala muito disso, sobre desenvolvimento infantil. Não adianta a Maia tem 2 anos, né? Eu ficar falando pra Maia algo que ela não vai estar pronta para receber, porque o cérebro dela não está formado para conseguir assimilar essa informação. Então, a Maia não entende nada que eu falo no negativo, por exemplo. Entende? Você não quer isso, aí ela quer. Então, eu tenho que falar, filha, você quer isso? Filha, você quer esse ou esse? E não assim, você não quer esse? Aí ela quer. Não. Aí ela fica confusa. Então, né, estudar sobre isso. Então, o Léo me ensina muito essas coisas. A Maia, pelo outro lado, ela fica brava, ela é taurina, ascendente escorpião. Taurina é tipo, quer comer, dormir. Se eu tô alimentada, se eu tô com uma boa noite de sono, se eu tô descansada, eu tô bem. Eu tô bem. Então, ela é mega, assim, e escorpião é bem, guarda as coisas, é bem, sabe? Enfim, e, tipo assim, signo é pseudociência, mas eu acredito mega, eu tá? amo. Eu adoro, por mais que eu saiba que, né, não é comprovado cientificamente, mas assim, ela não é assim que nem o Léo, de extravasar, e aí eu chego e falo, filho, eu abaixo e falo, filho, a mamãe tá aqui, você tá se sentindo o quê? Você tá sentindo o coração acelerado? Você quer bater? Você quer gritar? Isso é raiva, filho. A mamãe tá aqui, você precisa de alguma coisa? Você quer um abraço? Aí às vezes ele fala, não. Tá bom, mamãe tá aqui. Quando você precisar, ele vem, quero. Aí dá um abraço, ele se acalma. Ele consegue muito rápido se acalmar e voltar. Quando eu chego e converso. A Maia não. Ela precisa do tempo dela. Ela tem 2 anos, acabou de fazer.
Ela fala tudo, ela é mega independente. Então, também entender que eu não posso fazer as coisas. E eu que sou muito fazedora e gosto de sair atropelando, tipo, eu era muito assim, ó. Você vai começar a fazer sei lá, você vai organizar um negócio aí. Se eu vejo que você tá organizando devagar ou errado, aí eu ficava assim. Eu todinha. Pegava e começava a fazer. Meu Deus, eu todinha. Ou, se alguém tava fazendo uma coisa errada de trabalho, aí eu falava, não, deixa que eu faço. E os dois me ensinaram a não ser essa pessoa. Principalmente a Maia. Ela é independente, ela gosta de fazer sozinha. Mas vai dar errado, vai cair o leite no chão, não tem problema, depois eu limpo o leite. Deixa ela aprender a fazer sozinha. Então, eu hoje não sou mais essa pessoa. Eu deixo você ter o seu tempo e eu falo, você precisa de ajuda? Você quer alguma ajuda, dica? Posso te explicar como é e você faz? Então, eu deixo eles fazerem muitas coisas e aprender que cada um vai ter o seu tempo. Então, essa ansiedade também me fazia não respeitar o tempo dos outros, né? Que é muito o que você falou, o tempo das coisas. Mas o tempo dos outros, até na questão de, por exemplo, você brigou com a pessoa, ou um desentendimento. Eu quero resolver agora. Quero resolver agora. Mas às vezes a pessoa precisa de algumas horas pra respirar, digerir, ela não quer resolver agora. E isso, pra mim, era inconcebível. Era, não. Sentou, a gente tem que resolver agora. O Luan me ensinou muito isso também, mas a Maia também. Ela fala, não. Ela sai, ela não grita, não bate, não faz nada. Quando ela tá brava, ela abaixa a cabeça, vai pra um canto e fica assim. Oh, meu Deus. Juro. Ela não grita, não bate. Ela pega o negócio, aí ela fica bem bravinha, faz assim. E vai no cantinho. Aí eu chego perto, tipo, mexo nela, falo, filha, aí ela tira a minha mão. Oh, meu Deus. Ela não quer. E aí eu deixo ela um tempo lá. Aí às vezes ela chama mãe. Aí eu vou lá e é a hora que ela tá pronta. Então isso me ajudou em todas as áreas da minha vida a respeitar o outro. Respeitar o tempo do outro. Respeitar o tempo que o outro precisa pra fazer algo, pra digerir um sentimento. E me ajuda até na minha relação de marido e mulher. Porque o Luan é essa pessoa. Ele dá uma coisa, tá sentindo um negócio, ele fica... Aí o que é? Nada. Ai, que raiva. Aí eu falo, não é nada, você tá com essa cara de cu, porque não é nada. Você tá com essa cara de bosta aí, não é nada. Aí ele, não, nada, não quero agora. Aí eu, juro, tipo assim, me dá um tapa na cara, velho, mas não me deixa ansiosa pra resolver as coisas. Ou, por exemplo, tem que te contar um negócio, e eu não conto. Não. Não. Entendeu? Isso aí já não... Não tem como ter. Não dá, acabou a amizade, acabou. Vou ter que assinar o divórcio, não vai dar. Não tem como. Mas aí, e hoje em dia pra mim é muito mais fácil. Eu falo, tá bom, tranquilo, eu fico quieta na minha também. E aí depois, é muito melhor, porque aí você tá calmo. Tipo, você digeriu. Se você fala na hora da raiva, você vai falar um monte de coisa que você não gostaria de falar. Então eu consigo lidar com a ansiedade. Isso foram meus filhos que me ensinaram. E também me ensinaram muito eu não sou mais a prioridade. Por mais que muita gente fale que você tem que estar bem primeiro, eu concordo. Você tem que estar bem pra conseguir ser uma boa mãe, você tem que estar bem pra conseguir ser uma boa, né, amiga, esposa, qualquer coisa do tipo, namorada. Você tem que estar bem. Mas é muito esquisito tentar explicar o sentimento. É assim, eu tenho que estar bem, eu me cuido, eu tenho meu tempo, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de ser mulher também, não ser só mãe, eu gosto de ser a Isabela, às vezes, e não ser só uma mãe, empresária e tal, eu gosto de, né? Então eu tenho meu tempo, mas eles vêm antes, você entende? É aquela coisa, literalmente, tá aqui, vai vir sei lá, um tiro. Não tem outra opção. Tipo, ele não vai tomar o tiro. Eu vou me jogar, e é isso, entende? Em todas as situações. É uma situação hipotética que, como uma metáfora, funciona em todas as outras áreas. Não existe, entende? E isso eles me ensinaram a olhar pra minha mãe e pro meu pai de uma forma diferente. Os filhos. Que antes, adolescência e tal, a gente vê que muitos dos nossos traumas vêm de infância. E aí a gente fica culpando os pais. E eu entendi uma coisa a gente culpa. E eu entendi uma coisa que mudou tudo na minha vida. Que é assim, aquele momento que você entende que a sua mãe fez o melhor que ela podia com o que ela sabia. Ela não sabia qual ia ser o resultado final das ações que ela estava fazendo ali. Você fala, você me deixou insegura porque você fez isso. Ela não sabia que isso ia acontecer. Ela estava dando o melhor com o que ela sabia naquela época. E eu vejo muito isso, assim, com o Léo, por exemplo. Quando ele nasceu, eu tinha 20 anos, acabado de fazer 20 anos. Me mudando sozinha, tipo, tudo muito novo. Ele ficava muito em tela,
vendo TV e tal, porque eu não tinha empregada, eu não tinha, tipo, ninguém que me ajudava, né? Nem com limpeza, nem uma babá, ninguém, não tinha nada. E era só eu sozinha com ele, sozinha não, né? Com o Luan e minha rede de apoio, minha mãe, minha sogra. Mas assim, era eu e o Luan e ele, eu não queria dar ele pra ninguém, eu não queria que ninguém pegasse, eu era mega possessiva, isso e aquilo. E era extremamente cansativo. Me perdi, me deu branco. O que eu tava falando? Você tava falando das coisas que você aprendeu. E aí eu deixava muito em tela pra conseguir trabalhar. E hoje em dia eu vejo que isso prejudicou ele. Em termos de... Deu um atraso de fala, disso e aquilo. Depois é contornável. Hoje ele não tem mais quase acesso à tela e é outra criança. Mas assim, eu vejo que deu uma prejudicada. Mas eu não sabia que ia dar uma prejudicada. Foi o melhor que eu consegui. Entende? E ele poderia me culpar depois, mas foi o melhor que eu consegui. Assim como os nossos pais. É óbvio que tem pais malucos que, né, que maltratam os filhos e tal. Mas falando de pessoas normais, que amam seus filhos... A sua mãe, o seu pai, tá dando o melhor que ele consegue com o que ele tem e com o que ele sabe. E isso mudou tudo, assim, no jeito que eu enxergo os meus pais, sabe? Então, eles me ensinaram muito também a melhorar essa relação. E, por falar em relação e vida, qual é o seu maior sonho atualmente? Antes de você comer o seu biscoitinho. Meu maior sonho? É uma boa essa, porque... É o que eu falo. Lembra que eu falei que eu tinha... Eu vou deixar aqui, tá? Pra não ficar aparecendo e não ficar no dedo o negócio. Lembra que eu falei... depois eu falo que eu tinha 2 facetas de Isabela? Tem essa Isabela que as pessoas veem, que ela é mega... objetivos, metas, tal, empresária e tá, nananã. E tem a outra Isabela que queria só, tipo, morar numa cabana no meio do mato. E, juro, sabe, assim, eu gosto da vidinha. Então, por mais que eu tenha grandes ambições em termos profissionais, eu quero que esse livro seja um sucesso. Eu quero encontrar essa... Eu amei escrever, eu descobri que é algo que eu amo fazer. Amo de paixão. Seria uma grande bênção poder levar isso como uma carreira também, sabe? Porque eu tenho 24 anos, eu tô me entendendo. Por mais que eu tenha várias coisas, eu não tô fadada a pra sempre ter uma marca de roupas, pra sempre ensinar pessoas, pra sempre ser influenciadora. Às vezes eu vou falar, caramba, eu amei escrever, é isso, acabou, vou ser escritora e vou mudar minha rota e meu plano todo, não tem problema. Tipo, eu acho que você tem que... Eu encontrei, deu certo, sou boa, gostaram, me gera renda, me realiza, tal, eu não teria problema. Então, eu queria muito que desse certo, porque eu amei. E que as coisas tomassem mais proporção àquilo que eu já faço. Então, por exemplo, eu queria que tudo tomasse uma dimensão maior, mas com a mesma base sólida. Tipo, eu não queria que por um motivo estourasse tudo. Eu queria que viesse essas pessoas na mesma proporção, só continuar fazendo e ter cada vez mais alunos que confiam em mim para começar a empreender e que tenham cada vez mais pessoas e meninas empreendendo por causa de mim ou porque se inspiraram. É muito louco isso, né? Eu tava pensando e analisando e uma pessoa me falou, você sabe que você mudou uma geração? Porque quando você veio, e muitas meninas talvez não saibam que você mudou a geração, né? Mas quando eu vim, não tinha outra menina em 2011 que tinha uma loja e tal. Depois começaram a abrir e se tornou um movimento de empreendedorismo. Pode ter sido por causa de mim, a próxima pessoa podia ter sido essa pessoa, a próxima menina podia ter sido, mas é uma grande honra, sabe? Então, que eu consiga levar isso para mais meninas, continue sendo uma pessoa relevante, uma pessoa que, né, que a minha família ama, que minha família esteja estruturada. Eu tenho certeza que eu vou ter mais um filho em algum momento. Eu não tô grávida, não vai ser por agora, mas assim, eu queria muito ter mais um filho, que eu sinto que a nossa família falta uma pessoa. É uma sensação esquisita, mas eu sinto que falta alguém. Falta uma pessoa pra nossa família tá completa lá. 2 cachorros, 3 filhos e eu e o Lu. Essa sensação e ter algum impacto social muito grande. Então, agora que minha vida eu tô me entendendo, no ano que vem eu queria fazer algum projeto grande, assim, voltado para social, ou alguma coisa, tipo, sei lá, ONU, UNICEF, alguma coisa voltada para isso, porque
É muito minha veia, eu amo. Eu já fiz muito trabalho voluntário durante muitos anos. E agora, nessa loucura, eu só consigo fazer doação. E eu gosto muito do contato, sabe, assim? Então, eu queria alguma coisa voltada pra isso, mais pros próximos anos e levar isso durante a vida. Mas eu não sou, sei lá, queria fazer um show no Madison Square Garden, sabe assim? Eu não tenho... Ah, eu queria. É, eu Não vou mentir. Não, sim, até... Ah, beleza, uma palestra lotada. Ok, mas... Sei lá, eu quero que meus filhos gostem de mim. Eu quero que eles me achem legal. Eu quero que eles queiram estar perto de mim, meus filhos, meus netos, minha família. Eu quero continuar melhorando como pessoa, ter amigos próximos legais. Não sei, as minhas ambições, elas são... Tem algumas profissionais, mas sabe, eu quero que fique tudo bem, assim, que ninguém tenha uma doença. É o que eu faço. Todo dia à noite a gente faz oração, né? Eu, Léo, a Mai e o Luan. Aí eles vão repetindo junto e a gente vai agradecendo. Bonitinho. E a gente literalmente agradece e pede saúde e proteção. O resto a gente descobre. Corre Então, atrás, né? A é gente isso que eu corre quero, é atrás. só isso. Né? Que minha família tenha saúde, proteção e o resto a gente se vê, a gente vê. Bela, eu já tô íntima já, né? Queria dizer que eu acho que o seu sonho já se realizou, porque eu tenho certeza que seus filhos te amam. Eu te admiro ainda mais depois de hoje. Quero muito te agradecer por estar aqui. Foi uma delícia poder conversar com você. Volte sempre, tá? Tá sempre aberto. E a gente conversa mais no off sobre outras coisas. Mas eu também queria agradecer você que estava aqui, assistiu com a gente. Muito obrigada. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E até a próxima. Beijo. Gente, obrigada. Era pra eu me despedir? Pode falar o que você quiser. Obrigada. Era pra dar 1 hora, a gente tá aqui. Isso aqui é 5. Ai, Eu amo. E a gente podia estar aqui a 10, porque deu muito, muito match. Gente, obrigada. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que você tenha gostado. Amei. Foi uma honra, um prazer poder estar aqui. Agora a gente é amigas, porque eu sei que você vai pra São Paulo. amo. Eu sei que você vai pra São Paulo também sempre. Uhum. Você vai lá lutar jiu-jitsu comigo? Posso ir. Só tem Vai? que tirar a unha, mas tá suave. Não, na primeira aula não precisa. Ah, então Depois tá. você tira. Adoro. Depois você vai ficar com unha de quem roeu. Tá bom, mas, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Volte sempre, E é tá? isso, volte sempre. A porta tá aberta. Eu ia falar, volte sempre você também, olha que louca. Sabe quando a pessoa tá trabalhando, você fala, bom descanso, você também. E a pessoa fica... Bom apetite, você também, sabe aquele... Exatamente. A gente não tá conseguindo finalizar? É isso. Obrigada, gente. Tchau, gente. Beijão.